Eu liderei os 10 bilhões de guardiões da torre para lutar contra as divindades, mas apenas cortei uma de suas asas. E eu, como a última esperança dos guardiões da torre, finalmente enfrentei as divindades com o meu corpo mortal. Mas, desesperadoramente, essa era apenas a divindade de nível mais baixo entre os deuses. Cheio de ressentimento e desânimo, eu inesperadamente renasci antes do lançamento do jogo Apocalipse. Na última vida, porque insisti em enfrentar a realidade de frente. As divindades conseguiram invadir a Estrela Azul, mas agora, com o meu conhecimento sobre o Apocalipse, certamente posso tomar a iniciativa e roubar os ovos de Páscoa e recursos escondidos antes dos outros nesta vida. Devo certamente lutar contra as divindades. Agora, faltam 6 horas para o lançamento do Apocalipse. Peguei os apenas 30.000 yuans que me restavam para comprar um anel de login. O jogo Apocalipse pode dar um talento no início. Depois de enfrentar a realidade de frente na última vida, quase todos os melhores poderes de combate eram jogadores com talentos de nível divino. E eu sou o único jogador que chegou ao topo do mundo confiando no talento FG. Com a chegada das 12 horas, o mundo de Apocalipse foi lançado. Meus olhos se condensaram e pressionei o botão no anel de login. Bem-vindo ao Apocalipse. Por favor, confirme seu apelido, jogador, matador de deuses. Eu não hesitei. Prezado matador de deuses, por favor, tire seu talento. Apenas um painel giratório colorido apareceu diante de mim. Descuidadamente girei o parabéns, matador de deuses, você tirou a habilidade de talento FG. Vendo isso, meu rosto ficou verde. Lembro-me que na última vida também era esse talento, mas eu não me importei nem um pouco. Porque só eu sei que existem poucos canais de aquisição de talentos de nível divino no jogo Apocalipse, com uma visão turva diante dos meus olhos. Quando clareou novamente, eu já estava parado na entrada de uma vila. Decididamente entrei na vila de novatos número 6. Com um talento tão estranho, se eu não completar rapidamente aquela missão de talento de nível divino, e alguém tomar a dianteira, eu terei que enlouquecer no local. Rapidamente contornei todos os NPCs com símbolos de missão sobre suas cabeças. Meu alvo é apenas um. Loja de pães cozidos no vapor. A única missão comum na vila de novatos do mundo Apocalipse. E para iniciar esta missão, é preciso um pão cozido no vapor. Na última vida, a missão foi concluída acidentalmente pela quinta colocada da torre, a filmagem. Depois de concluída, ela redefiniu um talento de nível divino e organizou o guia para colocá-lo no fórum. Um pão cozido no vapor custa uma moeda de cobre. Comprei 5 deles de uma vez e então corri para a entrada da vila sem parar. Na entrada da vila, procurei por um longo tempo e finalmente vi aquela figura esfarrapada. Um mendigo na entrada da vila estava roncando alto naquele momento. Ao lado dele estava uma tigela quebrada com apenas metade restante. Ouvindo o barulho, o mendigo abriu os olhos meio fechados. Ao me ver, ele imediatamente se ajoelhou no chão. Adulto, por favor, tenha piedade de mim e me dê algum dinheiro. Se você me der 10 moedas de cobre, eu posso te contar um segredo. Não tenho dinheiro. Mas o pãozinho cozido no vapor tinha um. O aroma do pão de carne fez Kiga engolir em seco. Senhor, pode me dar o pão? Eu te conto um segredo. Eu joguei casualmente, e Kiga estava extremamente impaciente, e engoliu o pão em 2 tempos. Lambeu os cantos da boca com o rosto cheio de óleo, então virou-se e foi embora sem dizer uma palavra. Peguei outro pão. Kigai surgiu de repente e se projetou na minha frente, olhando ansiosamente para o pão na minha mão. Eu zombo e me viro para ir embora. Kigai imediatamente fica ansioso. Dou para você, dou para você. Com a queda da voz de Kigai, uma dica de missão apareceu na minha frente, o segredo de Kigai. O conteúdo é caçar 1000 coelhos inteiros e coletar 1000 pelos de coelho LV. Aqui está, esta é a única missão que pode obter talentos mágicos. 1000 coelhos, em troca de 10 moedas de cobre. Ninguém perderá tempo em uma tarefa tão sem sentido, mas eu peguei decisivamente esta tarefa e, em seguida, seguindo a orientação do painel de tarefas, cheguei a uma encosta fora da vila iniciante. Olhando para os coelhos selvagens densamente compactados na minha frente, meu transtorno de ansiedade intensa atacou. Apertei a espada longa de novato na minha mão. Meus olhos travaram os 5 coelhos mais próximos de mim, a espada longa cortou diretamente 3 coelhos na frente de mim e 3 fontes vermelhas apareceram. E os 3 coelhos selvagens originalmente lentos mudaram seus olhos para vermelho sangue e 4 grandes dentes estavam na minha frente. Enfrentando o ataque do coelho selvagem, eu não estava ansioso ou assustado, enquanto minha figura se movia. Enquanto desviava do ataque do coelho selvagem, a espada longa continuava tirando a vida do coelho selvagem. Com a queda da última peça, os coelhos selvagens na minha frente gritaram tristemente e se transformaram em pelo de coelho para cair no chão, e então eu tinha experiência de renascimento. Demorou 3 minutos para arrastar esses 3 coelhos. Olhei para o meu painel.
Um coelho adiciona apenas um ponto de experiência. Leva 100 coelhos para matar para chegar ao nível 2. Não continuo a atrair monstros para matar. Desta vez, estou puxando 5 coelhos juntos. Tenho que completar a tarefa o mais rápido possível. 10 minutos depois. Enquanto eu derrubava com uma espada, o coelho selvagem na minha frente se transformou novamente em pelo de coelho, e uma luz brilhou sobre meu corpo. Já subi para o nível 2, e então adicionei 5 pontos de atributo livre à força, e meu ataque chegou a 10 pontos. Isso também significa que minha velocidade de matar monstros aumentará muito, mas não estou satisfeito com 10 pontos de ataque. Então não continuei matando monstros, mas voltei diretamente para a vila iniciante e troquei 10 moedas de cobre por uma nova arma. No entanto, ao ver aquela coisa torta na minha mão, parecendo um atiçador de fogo, quase briguei com o chefe. Você chama isso de arma? Qualquer graveto que eu pegasse na minha aldeia seria melhor que isso. Se não fosse pelos 5 pontos de bônus de ataque, eu já teria jogado fora. Desta vez, eu só preciso matar um coelho. O número de monstros atraídos a cada vez também chegou a 10. Com a morte do 200º coelho selvagem, olhei para o painel. A experiência só aumentou 50 pontos. Para subir para o nível 3, eu tenho que matar 1000 coelhos selvagens. Uma missão de 10 moedas de cobre para matar 1000 coelhos selvagens. Quando você subir para o nível 3, outros jogadores não saberão em que nível estão. Ficar um nível atrás significa ter pelo menos 5 pontos de atributos livres a menos que os outros. E neste momento, já há muitos jogadores começando a entrar na Vila dos Novatos número 6. Vendo isso, só posso acelerar e continuar atraindo monstros para matar. Com o aumento do número de jogadores, a área de coelhos selvagens onde eu estava também se encheu de pessoas. Alguém me viu no nível e exclamou: "Caramba! Esse cara já está no nível 2? Ele está subindo de nível tão rápido?" Um jogador profissional de nivelamento olhou para cá ao ouvir isso. Observou por um momento e zombou: "Leva tanto tempo para matar um coelho selvagem comum. Que inútil!" Havia tantos jogadores assistindo eu matar monstros, como um ex-jogador profissional de alto nível. Percebi imediatamente que esta era uma oportunidade de ganhar fama. Com isso em mente, o jogador profissional de nivelamento avançou com um par de punhos e deu um soco em um coelho selvagem que estava mastigando grama. Foi como mexer em um ninho de vespas. O ódio foi atraído diretamente. Vários coelhos selvagens ao redor, com olhos vermelhos estrelados, atacaram um jogador profissional de nivelamento. Textos vermelhos apareceram continuamente. O terror apenas começou a aparecer nos olhos do jogador profissional de nivelamento. Toda a pessoa já havia se transformado em um raio de luz branca e desapareceu. Houve um silêncio repentino ao redor. Uau! O ataque deste coelho selvagem é realmente de 10 pontos. A saúde é de até 50. Vendo esta cena, balancei a cabeça e continuei a matar em um lugar mais distante. Esse cara é um pouco forte, hein? Não é? Aquele jogador profissional, seja lá o que for, foi morto por um coelho em um instante. É de morrer de rir. E você vê? Esse cara sempre atrai um grande grupo de monstros para matar de uma vez. Essa movimentação, essa consciência. A força é simplesmente terrivelmente forte. Todos estavam discutindo até que não conseguiram mais me ver. Apenas saí para aceitar a missão, e com o passar do tempo, matei os coelhos selvagens na floresta. Também cheguei a 999, faltando apenas um para completar a missão inicial. Desviei-me das presas afiadas do coelho selvagem e matei o último coelho selvagem com uma flecha casual. Um raio de luz dourada brilhou. Meu nível chegou a 3. Olhei para um milhar de pelos de coelho na minha mochila e suspirei. 1000 coelhos renderam apenas 105 moedas de cobre e 3 peças de equipamento. Este jogo é como pedir esmola. De volta à vila inicial, fui diretamente para a frente de Kigai. Entreguei os itens da missão. Essa velocidade é um pouco lenta, mas obrigado pelo bem que você fez à vila inicial. Oh, é realmente sua recompensa merecida. Kigai pegou cal e moedas de cobre. Entregou na minha mão, e então deitou-se novamente. Eu não saí. Em vez disso, esperei silenciosamente pelo texto seguinte de Kigai. Depois de um tempo, Kigai não fez mais nada. Várias linhas pretas apareceram na minha testa de repente. Velho, por que você está fingindo de morto comigo? Entrei no servidor 2 horas antes e tenho trabalhado até agora. Minhas mãos estão doloridas de tanto matar. Apenas para suas 10 moedas de cobre? Ah, e o meu acompanhamento? Estou em pânico neste momento. Sinto que o céu está caindo. Rapaz, que temperamento ruim. Você não tem paciência nenhuma. Esqueça. Outras pessoas nem têm sua paciência. Considerando que você matou tantos coelhos, você está disposto a aceitar a próxima missão? Missão contínua ativada. O segredo de Kigai II, mate 10.000 coelhos e mate o elite de nível amarelo, buff. Você pode obter um tesouro misterioso. Meus olhos brilharam e eu joguei Kigai de lado.
Aceitei decisivamente esta missão. Então Kigai pegou um pergaminho cintilando com luz branca de seu abraço. Parabéns ao jogador Shanshin por obter o pergaminho de talento de nível transcendente, super transcendente. Na vida anterior, não se dizia que o nível mais alto era o nível divino? Na verdade, é um nível super divino. Na verdade, é um nível super divino, nível super divino. Que tipo de nível é esse? Na minha vida anterior, eu nunca tinha visto ou ouvido falar sobre isso. Abrir. Abra para mim, me deu despertar. Parabéns ao jogador Shanshin. Despertou o único talento de nível super divino de todo o servidor, tanque de defesa invencível, obteve o título único, talentoso. Que merda, eu não estou vendo coisas, né? Eu não consigo nenhum talento de nível divino, e ainda existe um nível super divino. Eu não aceito, vou denunciar. Alguém está trapaceando, com certeza. Esse jogo não dá para jogar assim. Estou vendo o painel de status agora mesmo. Tanque invencível, talento super divino. Cada monstro morto aumenta o limite de HP. E a cada 1000 pontos de HP, ele se converte automaticamente em poder mágico. Isso significa que eu posso crescer infinitamente, e a cada nível, os pontos de atributo livre dobram. Eu não estou vendo errado, dobraram. Fiz um cálculo rápido na minha cabeça. Isso não significa que, se eu matar 1000 coelhos selvagens, eu ganharia 1000 pontos de HP e um ponto de poder mágico? Depois de abrir o título na minha mochila, quase perdi o fôlego. Efeito de acúmulo de talento. O número de itens ocupados é multiplicado por 2, obtendo 20 pontos de atributo livre. Outras pessoas ganham 5 pontos ao subir de nível, eu ganho 10, dobrado. Isso é incrível. Me dei bem. Dessa vez, eu realmente me dei bem. Obter um título tão absurdo logo no início do jogo, com os itens dropados dobrando, mais esses 20 pontos de atributo livre iniciais. É como estar 4 níveis à frente dos jogadores comuns. Eu coloquei todos os pontos de atributo em força, sem hesitar. Olhando para o painel renovado, fiquei atordoado por um longo tempo. É hora de aprender uma habilidade. Fui ao centro de treinamento de habilidades. É onde todos os novatos aprendem suas habilidades iniciais. Assim que entrei no centro, senti um apagão repentino. Uma instrutora gorda e corpulenta parou na minha frente. Prezado jogador, por favor, escolha sua habilidade de mago. A instrutora corpulenta acenou com a mão esquerda. 4 habilidades apareceram na minha frente: bola de fogo, projétil de água, lâmina de vento, canhão elétrico. Olhei para a descrição das habilidades, hesitante. Habilidades de mago são tão ruins assim? Posso não aprender nenhuma? A instrutora revirou os olhos e levantou a mão direita. Uma bola de fogo surgiu em sua mão. Sentindo a ameaça de morte, eu abri um sorriso doce imediatamente. De repente, eu senti que essa bola de fogo era perfeita para mim. A instrutora assentiu levemente e acenou com a mão. Uma luz vermelha ardente jorrou diretamente para o meu cérebro. Depois de aprender a habilidade, eu escapei do instrutor gordo com um rabo entre as pernas, indo em direção ao local de encontro dos monstros. 10.000 coelhos selvagens. Mais um chefe amarelo. Embora atualmente uma habilidade minha seja suficiente para limpar todo o HP de um coelho selvagem, minha mana não aguenta. Além disso, ainda preciso invocar e matar o chefe amarelo. É de se imaginar que a seguir haverá uma guerra de atrito, e quando estou preocupado, um coelho com dentes grandes gravados e mastigando raízes de grama daninha apareceu na minha frente, e eu acenei com a mão casualmente. Uma bola de fogo cintilante e vermelha caiu diretamente no coelho selvagem na frente de mim, em um cajado dilapidado que ninguém queria. Com o surgimento de valores de dano vermelho sangue, o coelho na frente dele se transformou diretamente em um punhado de pelos de coelho. No momento da morte do coelho selvagem, vários coelhos selvagens ao redor foram instantaneamente atraídos pelo ódio e investiram diretamente em minha direção. Eu sorri maldosamente e cerrei o punho vazio na minha mão esquerda. No momento em que o cajado dilapidado apareceu, eu o girei diretamente e o esmaguei contra o coelho selvagem na frente. O coelho selvagem voou de cabeça para baixo. No entanto, o número que apareceu na minha testa foi na verdade 0. Eu fiquei imediatamente com o rosto sombrio. Minha força mágica básica é de 45 pontos. Como esse 0 foi alcançado? Ainda dá tempo de refazer o sorteio de talento? De repente, achei o cultivo de espadas muito bom. Nesse momento, o coelho selvagem atraído pelo ódio já havia chegado na minha frente. 2 dentes grandes brilhavam intensamente, obviamente me considerando uma raiz de vegetal selvagem. Bola de fogo. Uma bola de fogo causa 50 pontos de poder mágico, limpando diretamente o coelho selvagem na frente dele e transformando diretamente em pelo de coelho. Mas estou impotente. Agora são apenas 5 pontos de mana, recuperando um ponto a cada 30 segundos. Quando terei que matar 10.000 coelhos? Não sei quanto tempo se passou, a barra de progresso da missão finalmente atingiu o requisito de 10.000 coelhos selvagens.
Nesse momento, meus olhos estavam escuros, mas olhando para os pontos de vida no painel que já haviam chegado a zero. O poder mágico atingiu 51 pontos, mas os cantos da minha boca se ergueram involuntariamente. Estou exausto. Simplesmente caí no chão, ignorando as mordidas dos coelhos selvagens, irritando a barra de vida que aparecia na minha testa. A missão acionada é matar 10.000 coelhos selvagens, matar o boss de elite de nível amarelo. O monstro boss de elite de nível amarelo ainda não apareceu. Eu só posso resistir ao dano para recuperar mana. Finalmente, depois de matar 15.000 coelhos selvagens. Um grito agudo de repente soou nos meus ouvidos. Um vento demoníaco estava lentamente subindo atrás do coelho selvagem. Meu rosto se iluminou de alegria. Chegou. Olhei na direção de onde o som vinha. Um coelho selvagem do tamanho de um boi selvagem de repente apareceu. Boss de elite de nível amarelo. Coelho selvagem furioso. 1000 pontos de vida. 500 pontos de ataque. Este jogo não considera os jogadores como pessoas. Um mago comum de nível 3 tem apenas 20 pontos de poder de combate. Eu trapaceei e só tenho 51 pontos. 5 pontos para lançar poder mágico. Você tem 500 pontos. Eu quero reclamar. Tem coelho selvagem trapaceando. Enquanto pensava bobagens, o coelho selvagem boss de nível amarelo não sabia quando. Já havia aparecido ao meu lado e mordido minha cabeça. Quando o coelho selvagem mordeu, as bolas de fogo caíram simultaneamente de cima para baixo sobre o boss coelho selvagem, e tanto a barra de vida do homem quanto a do coelho caíram um pouco. O coelho selvagem de elite ficou imediatamente atordoado. Será que na verdade você é o boss? Comparei as duas barras de vida. Imediatamente senti confiança no meu coração. Em vez de recuar, avancei, calculando com base na quantidade de vida. Este boss pode aguentar no máximo uns 20 golpes meus, enquanto eu tenho que deixá-lo me morder 30 vezes. Nesse momento, a figura do coelho selvagem de elite apareceu repentinamente do nada atrás de mim. Os dentes afiados se transformaram diretamente em rastros de imagens, e a soma dos 10 danos no meu corpo subiu, menos 5.000. Eu tinha esquecido que esta é a habilidade exclusiva do boss coelho selvagem de elite. Felizmente minha vida é suficiente para aguentar. Não sei quanto tempo se passou, uma voz soou na minha mente. Parabéns ao jogador Zanshen. Primeiro abate no servidor do boss de elite de nível amarelo, recompensa com um conjunto completo de equipamentos de nível amarelo da classe correspondente, e o anúncio em todo o servidor está prestes a começar. Ocultar o nome? Não ocultar. A descida divina. Preciso de alguém para enfrentar o clã dos deuses comigo para poder derrotá-los, e as várias conquistas criadas no início do jogo. A conquista de primeiro abate, o ID é a melhor forma de transparência. Parabéns ao jogador Zanshen. Primeira ativação da conquista oculta, obtendo a única recompensa em todo o servidor, um conjunto completo de armadura de mago de nível amarelo. Um total de 5 peças de equipamento apareceram na minha mochila. Olhando para os atributos do conjunto completo de equipamentos, não pude deixar de suspirar. Os dias difíceis finalmente acabaram, e neste momento a voz soou novamente em meus ouvidos, o talento um soldado ativado. Os despojos obtidos pelo jogador Zanshen são dobrados, um conjunto se transforma em 2 conjuntos, e eu imediatamente sorrio de orelha a orelha. No início, este conjunto de equipamento amarelo pode ser vendido por um bom preço. Coloquei o conjunto extra de mago de nível amarelo no painel e configurei para leilão automático. O preço inicial é uma moeda de ouro, que equivale a 100.000 moedas da Xia, e então cheguei ao ponto de partida. Entreguei os 10.000 pelos de coelho que coletei, o ponto de partida me enviou uma caixa de equipamento escura diretamente. Parabéns ao jogador Zanshen por obter uma caixa de equipamento aleatório, que pode ser aberta para obter aleatoriamente equipamentos de qualquer nível. Meu rosto se iluminou. Então abri a caixa de equipamento escura. Parabéns ao jogador Zanshen por obter o primeiro equipamento épico em todo o servidor, o Cajado do Apocalipse. Efeito passivo: para cada 10.000 pontos de vida ganhos, ganhará um ponto de mana. Depois de verificar as informações, não consegui conter o sorriso no meu rosto, e troquei para o Cajado do Apocalipse. Abri novamente o painel, e os atributos foram completamente renovados. A mana original de 15 pontos aumentou diretamente para 81 pontos, e então abri o leilão. Aquele conjunto de mago de nível amarelo foi comprado por um jogador com o ID chamado Rico e Generoso por 35 moedas de ouro. A mesma mensagem de texto foi enviada: Irmão Zanshen, lembre-se de me procurar se tiver coisas boas no futuro. Garanto o preço mais alto entre os pares. Olhei para o saldo da minha conta e meus lábios se curvaram imediatamente. Então fui direto para a área de respaldo freixo hipnótico de nível 5. Freixo hipnótico, um produto da mutação do freixo. Possui cipós de ordem de magnitude que não deveriam existir. Uma vez que se enroscam na presa, injetam diretamente veneno. Peguei o Cajado do Apocalipse. O Cajado do Apocalipse de nível amarelo, brilhando com uma leve luz amarela.
A esfera de magia na ponta do cajado brilhou com uma luz vermelha deslumbrante e atacou diretamente o freixo hipnótico à minha frente. O freixo hipnótico gemeu de dor, um rosto distorcido. Apareceu silenciosamente no corpo da árvore. Vários cipós de ordem de magnitude apunhalaram de todas as direções. No entanto, eu apenas lancei uma bola de fogo, limpando diretamente a barra de vida do freixo hipnótico. Os cipós desapareceram instantaneamente. Um monstro selvagem de nível 5 fornece 5 pontos de experiência, e eu mato monstros de nível superior. Distribuição de experiência. Olhei para meus atributos e senti que era um pouco imprevisível. Corri diretamente para a pilha de monstros do freixo. A cada 2 feitiços de bola de fogo lançados, eu matava um monstro. À medida que eu abatia a floresta de freixos, a experiência já havia chegado ao nível amarelo 5. Então, voltei meus olhos para o grupo de monstros de nível 7, o Pardal Guerreiro Refinado. Em minha memória, o Pardal Guerreiro Refinado tem uma grande probabilidade de gerar o boss escondido, a Fênix Guerreira Refinada. E matar esta Fênix Guerreira Refinada irá desencadear a Vila Novata. O único grande obstáculo de experiência da Vila Novata, abrindo o modo de cerco de monstros da Vila Novata. Contanto que você mate esta Fênix Guerreira Refinada. Então toda a nação do edifício estará muito à frente de outras nações. Na vida passada, a nação Mírica tomou a liderança. Ao iniciar o modo de cerco de monstros, também levou a que o edifício sofresse muito nas guerras nacionais posteriores. Pelo destino da nação do edifício, devo matar a Fênix Guerreira Refinada o mais rápido possível. Depois de pensar um pouco, abri o sistema de comunicação. Enviei uma mensagem para o rico e poderoso, precisando urgentemente de habilidades de feitiço de ataque em grupo do tipo fogo, através da matança de monstros atual. Já percebi a importância das habilidades de ataque em grupo. O feitiço de bola de fogo simplesmente não pode exercer sua habilidade. E ao enfrentar a Fênix Guerreira Refinada do tipo guerreiro, as habilidades de ataque em grupo do tipo fogo aumentarão muito minha força de combate. Em pouco tempo, o rico e poderoso enviou diretamente os itens. Abri minha mochila e dei uma olhada. Nova habilidade de fogo Pradaria Ardente. Efeito. Consome 10 pontos de mana. Ativa continuamente 5 bolas de fogo. Causa dano em área ao atingir o alvo. Quantas moedas de ouro custa este livro de habilidades? Vou transferir para você imediatamente. Não se preocupe, use-o primeiro. Quando tiver algo bom, não se esqueça de mim, irmão. Não vou mais responder. No meu coração, decidi dar um grande presente a um patrocinador generoso. Aprendi decisivamente o livro de habilidades, substituí a magia bola de fogo e obtive a nova habilidade de cura de fogo, um ataque em área. Combinado com 165,5 de poder mágico, além de quase 20.000 de vida, mal podia esperar para entrar no território do Falcão de Ferro. Assim que pisei, vários dardos de ferro que emanavam um brilho frio apareceram instantaneamente na minha frente. Recuei urgentemente para o lado. Os dardos de ferro atingiram o chão e penetraram como flechas. Vários falcões de ferro do tamanho da palma da mão pairavam sobre mim. Os olhos vermelhos sangue estavam me encarando fixamente. Então, cada vez mais, falcões de ferro se reuniram. Como se tivessem recebido alguma ordem, centenas ou milhares de falcões de ferro dispararam em minha direção. Mais uma vez, meu corpo balançou. E com passos extremamente estranhos, desviei-me continuamente entre raios e faíscas. Desviei-me da maioria dos dardos de ferro, embora inevitavelmente não pudesse desviar de alguns, mas com meus quase 20.000 de vida, eu ainda podia aguentar. Enquanto me desviava, o cajado brilhou com uma luz vermelha fogo, que instantaneamente se condensou em uma bola de fogo do tamanho de uma bola de basquete, e caiu no meio dos densos falcões de ferro. Então, explodiu, espalhando uma bonificação de 100% de dano, causando instantaneamente cerca de 400 de dano. No entanto, ainda havia dano contínuo e efeito de queimadura. Com uma habilidade, os densos falcões de ferro no ar foram quase todos imediatamente tingidos de fogo. Em menos de 3 segundos, com gritos de dor, falcões de ferro explodiram continuamente no ar. Com a liberação de 4 curas de fogo estelar, os originalmente densos falcões de ferro no ar foram limpos em uma área no meio. Meus pontos de experiência também aumentaram drasticamente. Meu rosto estava excitado. Finalmente me tornei um mago. Um mago extremamente invejado. Além disso, nesta vida, a bonificação do talento de nível divino. Meu crescimento será terrivelmente visível a olho nu. Já imagino o futuro, quando os deuses descerem. Uma cura de fogo estelar, e deuses densos caindo do céu. Não muito depois. Os falcões de ferro à minha frente já haviam desaparecido. Mas à distância, ainda havia um fluxo constante de falcões de ferro vindo rapidamente em minha direção. Durante toda a manhã, com meu abate contínuo, os falcões de ferro no ar eram como mariposas atraídas pela chama.
Nunca parou, novas fênix de gelo voavam do ar à distância constantemente. Atacando como um suicídio, diligentemente me atacando, como se estivessem guardando algo. E esta manhã foi muito frutífera para mim. Adicionei os 30 pontos de habilidade ganhos ao subir 3 níveis à parede mágica, e achei inacreditável quando vi o painel. Quase 100 mil de vida, mais do que um boss, então. A parede mágica ultrapassou diretamente a marca de 300, mais o bônus da habilidade Cura Estelar. Uma habilidade é suficiente para causar quase 600 de dano, justamente quando eu ainda estava verificando o painel de atributos. Um grito de fênix excepcionalmente claro ressoou repentinamente por toda a vila inicial número 6. O som lamentoso estava cheio de raiva sem fim. Muitos jogadores na vila inicial foram assustados por este grito repentino de fênix, sentindo apenas um calafrio. E neste momento, descobri que a temperatura do ar ao redor havia caído vários graus diretamente. Os gases de escape na respiração se transformaram em lascas de gelo visíveis a olho nu. Uma luz azul visível se aproximava de longe. Em um piscar de olhos, uma enorme águia de gelo voava no ar. Raios deslumbrantes de luz azul a rodeavam. Esta é a Fênix de Gelo Ruá. O único boss de nível semideus na vila inicial na minha vida passada. Aos meus olhos, Fênix de Gelo Ruá não é tão simples quanto um boss. Cada vila inicial tem um boss semideus, e matar o boss semideus é o único jeito de abrir o modo de bestiário, e este bestiário é único. Na vida passada, foram os Estados Unidos que o abriram e, portanto, receberam uma enorme recompensa. Todo o país liderou instantaneamente. Outros países. Preocupado com o destino nacional, fiquei sério. A raiva da Fênix de Gelo Ruá atingiu o auge. Até que o humano à sua frente era aquele que estava massacrando seus súditos. De repente, um frio intenso acompanhou. A Fênix de Gelo Ruá, do tamanho de um caminhão, me atingiu. 5 bolas de fogo consecutivas foram direto para os olhos da Fênix de Gelo Ruá. As bolas de fogo eram como bombas de detonação na noite escura, disparando instantaneamente. Explodindo na cabeça da Fênix de Gelo Ruá, foram 5 golpes consecutivos. De repente, grandes áreas de chamas explodiram instantaneamente, engolindo a Fênix de Gelo Ruá em um instante. Apenas uma habilidade, com um dano contínuo, causou quase 1000 de dano ao Feng Ruá de Gelo, mas a barra de vida do Feng Ruá de Gelo diminuiu apenas imperceptivelmente, e o Feng Ruá de Gelo, envolto em ar frio, já se aproximava de um combo de 5 ataques. A frieza perfurou meu corpo e eu senti imediatamente que toda a minha ação ficou lenta, e os movimentos de conjuração foram atrasados. Estimo que esse efeito de desaceleração tenha atingido 50%. Vendo o Feng Ruá de Gelo prestes a chegar na minha frente, minha figura ficou estranha novamente. Feng Ruá de Gelo estava prestes a passar pelo meu peito. A distância entre nós era menor que 1 centímetro. Lancei uma fonte de cura de fogo estelar na parte inferior do corpo do Feng Ruá de Gelo. Com meu posicionamento extremo, o Feng Ruá de Gelo sentiu que estava duvidando da vida. Não deveria ser eu com asas? Por que você é mais ágil do que eu? A velocidade invencível do Feng Ruá de Gelo, sob meu controle, não danificou nem um fio de cabelo meu. Em vez disso, levou muitos projéteis de fogo. Esses projéteis de fogo também causam dano contínuo, gradualmente. A espessa barra de vida do Feng Ruá de Gelo foi reduzida para menos da metade. Com a diminuição da vida, os olhos do Feng Ruá de Gelo ficaram ainda mais vermelhos. Um grito estrondoso de fênix explodiu. Uma grande quantidade de ar frio misturado com gelo se condensou instantaneamente no ar, onde eu estava. Instantaneamente se transformou em inverno. Então, milhares de cristais de gelo caíram do céu. No momento em que o primeiro cristal de gelo caiu sobre mim, soube que era um mau presságio. O cristal de gelo azul gelo atingiu como uma flecha e explodiu. O ar frio se espalhou instantaneamente. No momento seguinte, inúmeros cristais de gelo atingiram. Apenas por um instante, minha vida diminuiu rapidamente nos cristais de gelo infinitos. E mais cristais de gelo explodiram violentamente. O aumento do ar frio me deixou completamente cego. Usei a fonte de cura de fogo estelar novamente. Inúmeros projéteis de fogo explodiram no lugar, e as chamas acesas imediatamente dissiparam o ar frio na minha frente. Mas apenas por um segundo, a fonte de cura de fogo estelar foi espalhada por infinitos cristais de gelo. E esse momento de luz para mim já foi o suficiente. Eu estava tentando me esquivar nos densos cristais de gelo. 2 minutos inteiros de ataques indiscriminados, e toda a área já estava envolta em ar frio. A fênix de gelo no ar parecia letárgica, descendo lentamente do céu e então dançando com a luz do fogo. Aparecendo atrás da fênix de gelo, uma explosão soou em seguida. A fênix de gelo azul clara foi novamente invadida pelas chamas. Eu soltei um suspiro, que formou cristais de gelo no ar.
Felizmente, no momento crucial, escapei do efeito lento do frio extremo e saí da zona segura. Caso contrário, uma vez aprisionado, temo que nem mesmo mais 100.000 pontos de vida seriam suficientes para a Fênix de Gelo lidar. Naquele curto espaço de tempo, meus pontos de vida já estavam abaixo de 2.000, uns impressionantes 90.000 pontos de vida. Evaporaram quase instantaneamente, mas 2.000 pontos de vida são suficientes para mim. Meus passos leves, mais uma vez zombando da Fênix de Gelo, e parece que a chuva voadora por todo o céu, esse aprisionamento. A Fênix de Gelo também não pode usar várias vezes seguidas, então, raramente. Os pontos de vida da Fênix de Gelo, mais uma vez diminuíram lentamente, enquanto meus pontos de vida não sofreram nenhuma mudança. Cada ataque da Fênix de Gelo retornava sem sucesso. Na batalha, meus olhos se moveram, e eu descobri que o bico da Fênix de Gelo, mais uma vez emitia um brilho. Eu não avancei, mas recuei, meus passos trocando, minha figura rapidamente se aproximando da Fênix de Gelo. A boca da Fênix de Gelo já estava aberta, prestes a emitir um canto de fênix, liberando um grande movimento. Uma coisa preta como breu em forma de palma, foi enfiada diretamente para dentro. Estrela cadente fluindo original, eu falei levemente, só vendo a Fênix de Gelo. O pescoço originalmente azul gelo, de repente dançou com uma luz vermelha, em seguida, 5 sons abafados saíram da boca da Fênix de Gelo, a explosão convergindo em um ponto, fazendo com que todo o corpo da Fênix de Gelo tremesse constantemente, todo o pescoço foi explodido para trás, o bico já brilhante de repente escureceu. A chuva voadora por todo o céu foi interrompida diretamente, a técnica que eu usei, é a que todos na posteridade conheceriam. Interromper a liberação com antecedência, a menos que entre os dois, a diferença de força seja muito grande. Mas neste momento, ninguém pode fazer isso, então a habilidade é interrompida. A Fênix de Gelo não tinha mais poder para revidar, com o passar do tempo. Os 100.000 pontos de vida da Fênix de Gelo se tornaram um fio imperceptível, menos de 50 pontos de vida. Meu coração não pôde deixar de ficar agitado. Nesta vida, a torre será a primeira a abrir o reino do Projeto Monstro, uma enorme recompensa me espera. Meu coração está agitado. Mas a ação em minhas mãos nunca parou. O cajado de tocar o sol brilhou novamente com luz vermelha, sob o fogo leve da campina. A Fênix de Gelo espiritual se tornará a pedra angular da sorte nacional da torre. No entanto, o que eu nunca esperava era... Uma figura borrada apareceu de repente atrás de mim. Uma adaga. De repente me apunhalou no peito por trás. Outra figura apareceu atrás da Fênix de Gelo espiritual, com sangue residual. A mesma adaga deslizou para a Fênix de Gelo espiritual. Ao mesmo tempo, o sistema soou em meu ouvido. Você foi atacado e entrou em um estado de rigidez. Habilidade do ladrão, punhalada pelas costas. O usuário entrará em um estado de rigidez de 1 segundo, tornando o processo de assassinato do ladrão a habilidade mais importante. Obrigado. Este boss é nosso, da Guilda dos Ladrões. Eu fiquei paralisado no local. A adaga atingiu diretamente. Mas eu originalmente pensei que o HP do corpo de espada, sob esta facada, quase não mudaria. A risada desenfreada parou abruptamente, como se alguém estivesse segurando seu pescoço. Um leve sorriso apareceu no canto da minha boca. Surpreso? Há mais surpresas. A rigidez termina. O cajado na minha mão brilhou. O ladrão escondido estava prestes a fugir. Um número vermelho de 3 dígitos apareceu diretamente em sua cabeça. O HP do ladrão foi esvaziado instantaneamente. E neste momento, 3 figuras apareceram novamente na frente da Fênix de Gelo espiritual, apunhalando diretamente o sangue residual da Fênix de Gelo espiritual, querendo roubar o boss que eu matei por tanto tempo. Mas vendo essa cena, eu não tomei nenhuma atitude para roubar. Em vez disso, girei meu corpo e me virei de costas para a Fênix de Gelo espiritual, começando a fugir loucamente. Ela não é uma maga? Por que o HP de um mago é tão alto? Por que uma facada de um ladrão de nível 6 não causa nenhuma mudança na barra de HP? Mas vendo minha figura fugindo loucamente, todos deram um suspiro de alívio, embora não esteja claro por que eu estava fugindo. Mas se eu não fugisse, a primeira morte deste boss poderia realmente não cair nas mãos da Guilda dos Ladrões. Mas no segundo seguinte, eles souberam por que eu estava fugindo. Voltando para a Fênix de Gelo espiritual, as adagas de 4 ladrões passaram e levaram diretamente a Fênix de Gelo espiritual. No último instante, os 4 ladrões perceberam, chocados, que simplesmente não conseguiam se mover. Então, a Fênix de Gelo etérea, que deveria estar morta, diante de seus olhos, transformou-se em uma massa de gás azul gelo. Uma aura glacial azul gelo se espalhou instantaneamente. Tudo que tocou ficou congelado em uma pose fixa, até mesmo a grama balançante foi subitamente imobilizada. Então, do local onde a Fênix de Gelo etérea morreu, um canto de fênix ressonante
Ressoou novamente. Uma onda de choque azul-gelo se dispersou violentamente. Tudo que tocou, sem exceção, transformou-se em esculturas de gelo que explodiram. Os primeiros a serem atingidos foram os 4 ladrões da Guilda dos Ladrões. Eles assistiram, impotentes, seus próprios corpos se transformarem em pó. Números vermelhos sangue flutuaram em suas mentes, e então eles retornaram à fonte. E eu, no último instante, consegui escapar do alcance de dano da habilidade da Fênix de Gelo Etérea. 10 vezes o poder de ataque, um dano total de 7.000. Se eu tivesse corrido um pouco mais devagar, também teria que voltar à fonte para tomar chá. Imediatamente virei a cabeça e encarei a Guilda dos Ladrões na floresta, a Guilda dos Ladrões infame do meu passado. Um grupo de jogadores desumanos. A coisa que mais gostavam de fazer era aprontar coisas ruins pelas costas. Roubar o primeiro abate de chefes. Contanto que fosse lucrativo, não importava o quão cruel e desumano. Eles fariam. Mas desta vez vocês não tiveram sorte, mexeram com a pessoa errada. Meu cajado do apocalipse brilhou, faíscas incendiárias, bombardeando-os. 5 membros da Guilda dos Ladrões. Os membros da Guilda dos Ladrões ainda não haviam se recuperado do choque causado pela Fênix de Gelo Etérea, quando viram 5 bolas de fogo do tamanho de bolas de basquete caindo sobre eles. Antes que pudessem reagir, transformaram-se diretamente em luz brilhante e desapareceram. Depois que minhas habilidades foram lançadas, parei de prestar atenção. Meros frangotes de nível máximo 7 com 700 pontos de vida, eu poderia matá-los a cajadadas. O mais importante agora é a Fênix de Gelo Etérea. A habilidade da Fênix de Gelo Etérea agora mesmo era Renascimento Nirvana. Mas se você pode renascer ou não, você ainda tem que me perguntar. Eu rapidamente cheguei perto de uma massa de aura fria que irradiava uma luz azul. A aura fria se contorcia constantemente, parecendo que não demoraria muito para a Fênix de Gelo Etérea reviver. Faíscas incendiárias, lancei sem pensar, com a explosão da bola de fogo. Um gemido fraco foi transmitido. A Fênix de Gelo Etérea, que ainda não havia revivido completamente, morreu de vez. Itens brilhantes espalhados por toda parte. Recompensa do jogador Zanshen, título único. Caçador. Atenção! A vila do novato número 6 está prestes a enfrentar uma onda de monstros. Defesa bem-sucedida concederá enormes ganhos e experiência. Que todos os jogadores se preparem para a batalha. Anúncios instantâneos no servidor foram repetidamente exibidos, causando outro clamor. Como esse cara fez isso? Eu luto com todas as minhas forças para subir para o nível 7. Ele realmente matou mais de uma dúzia de boys sozinho? Ele está trapaceando. Isso é definitivamente trapaça, certo? Denuncie, deve ser denunciado. Na verdade, não são apenas os jogadores da Vila do Novato número 6. Com uma cara de confusão, os jogadores do servidor da Xia e até de todo o servidor ficaram em polvorosa. Afinal, enredos ocultos e recompensas enormes são o suficiente para estimular os nervos de todos. E eu não percebi nada disso, apenas sorri amplamente. Além das recompensas concedidas pelo sistema, a Fênix de Gelo também foi generosa, derrubando um monte de itens. Olhando para todos os itens duplicados na minha mochila, meus olhos foram atraídos por um livro de habilidades, atraídos até a morte. Habilidade de gelo de nível SS. Chuva voadora aumenta o efeito de dano da habilidade em 200%. Inúmeras flechas de gelo são disparadas instantaneamente. Causam um efeito de desaceleração em grupo de 50%. As flechas atingem o alvo e produzem um efeito de explosão. E tem uma certa chance de acionar o congelamento. Desta vez, fizemos fortuna. Não é à toa que é uma besta semideus. Eu rapidamente verifiquei os outros itens. Eu não esqueci o livro de habilidades na recompensa do sistema agora. Livro de habilidades. Um tipo de livro com poder misterioso. Os usuários podem adicionar um slot de habilidade adicional. Em Mundo Apocalipse, você só pode ter um slot de habilidade extra a cada 5 níveis. Livros de habilidades permitem que você seja melhor que os outros. Aprenda uma habilidade extra. Mesmo no final da vida passada, raramente ouvi falar de outras pessoas possuindo livros de habilidades. Essa coisa não tem preço. Título único de caçador. Quando a saúde do alvo estiver abaixo de 10%, causa um efeito de execução. Se o livro de habilidades me surpreendeu. O aparecimento do caçador me surpreendeu. Que conceito é esse? Significa que a Fênix de Gelo com 100.000 de saúde. Quando a saúde cai para 10.000, ela morre diretamente. Nem mesmo a ressurreição de Nirvana pode ser liberada. Eu abri a comunicação diretamente e coloquei 2 conjuntos de equipamentos de Deus da Guerra e um monte de armas e equipamentos aleatórios. Além de um livro de habilidades de nível SS, chuva voadora, defina o preço e negocie diretamente. Para um homem rico e poderoso. Acredito que o homem rico e poderoso deve estar muito interessado. Para o estágio atual.
Esta fase do livro de habilidades, sem dúvida, vai abalar a masmorra, mas requer 50 pontos de mana. Atualmente, além de mim, provavelmente poucas pessoas podem usá-lo. Em seguida, usei diretamente a essência da habilidade. A essência da habilidade se transformou em um raio de luz, inundando meu corpo, aprendendo chuva de penas voadoras. Uma grade ao lado de Fogo Estelar Devastador tem um ícone azul gelo, confirmando chuva de penas voadoras. Equipei o título, abri o efeito oculto, 2 títulos cintilando com luz dourada. Flutuando acima da minha cabeça, à primeira vista, a luz dourada dos 2 títulos simplesmente torna impossível olhar diretamente. Imediatamente escondi o efeito especial. Isso não combina com minha personalidade discreta e estável. É ainda menos propício para eu fingir ser um porco para comer o tigre. Em seguida, prepare-se bem para o cerco de monstros, contanto que resistamos. Os enormes espólios e experiência trarão uma melhora sem precedentes para todos da masmorra. Nesse momento, minha lista de contatos instantaneamente pareceu explodir. As informações de riqueza e poder são ainda mais detalhadas do que o anúncio de todo o servidor. Centenas de mensagens são o limite da lista de contatos, e não o limite de riqueza e poder. Ao receber minhas informações sobre os itens da transação, riqueza e poder ainda não percebeu a gravidade do problema. Até abri-lo, ele estava com um sorriso no rosto. Então ele ficou atordoado. Recobrando a consciência, arregalou os olhos e agarrou firmemente o assistente à sua frente. Avise todos os irmãos da guilda rapidamente. Transfira todos os fundos que podem ser usados para mim. O assistente ficou imediatamente surpreso. Os fundos de toda a guilda. Que grande investimento é este? É preciso saber que riqueza e poder sempre foi um visitante frequente de vários jogos online antes de entrar no jogo. Foi com seu caráter e intuição aguçada que ele realizou várias transações incomuns, que construiu a guilda extremamente enorme de hoje. Sem hesitação, o assistente notificou imediatamente outros membros da guilda, e riqueza e poder terminou de falar. Enviou-me mensagens freneticamente. Irmão Shenshan, irmão Shenshan. Muito obrigado. Conjunto de armadura, Deus da Guerra Destruidor de Lanças. Eu ofereço 100 moedas de ouro por cada conjunto. As armas e equipamentos soltos restantes, 50 moedas de ouro. Quero todos eles. Eu olhei para riqueza e poder. Enviei uma mensagem e sorri levemente. Riqueza e poder trocou diretamente 250 moedas de ouro. Coletei o conjunto de armadura do Deus da Guerra e uma pilha de equipamentos de terceira ordem. Em seguida, respirei fundo. Ativar novamente o alto. Chuva de flechas por todo o céu. O valor atual é muito alto. Tenho vergonha de dizer a verdade, eu também não esperava. Você realmente daria um presente tão grande ao seu irmão? Esta é uma habilidade de nível SS. Sorte, sorte. Eu respondi na Vila Novato número 6. Afinal, o tempo para o cerco de monstros começar não está longe. Vendo minha resposta, cai daqui Ku-Ryu. Se isso é sorte, então o talento que você despertou deve ser a deusa da sorte sorrindo. O preço da habilidade SS é muito alto. Vou definir temporariamente o preço em 300 moedas de ouro. Acompanharei o preço posteriormente. Se o preço for muito baixo, farei uma compensação. Que tal? Uma habilidade SS por 300 moedas de ouro, convertendo para a moeda da Xia, são 30 milhões. Pensei um pouco e concordei. Em seguida, enviei outro item. Originalmente, eu estava preocupado que Kaida Kiku não desse conta, mas agora parece que a força de Kaida Kiku não pode ser subestimada. Como eu nunca ouvi falar de uma pessoa assim na vida passada. Enquanto isso, Kaida Kiku ainda estava esperando minha resposta, e ao receber 2 mensagens, rapidamente as verificou. Ao ver isso, ele ficou atordoado novamente. Uma pedra preciosa brilhante de ouro estava na grade de troca. A respiração de Kaida Kiku parou de repente, e um calor surgiu em seu coração. Irmão Zanshen, você tem certeza de que quer vender a ordem de criação de guilda? Você não planeja criar uma guilda você mesmo? Eu balancei a cabeça. A ordem de criação de guilda é rara agora, mas mais tarde estará por toda parte. A única diferença é que a primeira guilda a ser estabelecida terá seus membros recebendo um bônus adicional de 10% de experiência de monstros. Você decide o preço. Essa coisa não vale nada. Kaida Kiku ficou sem palavras ao ver minha mensagem privada. 1000 moedas de ouro. O preço é baixo, sem reembolso. Fiquei surpreso. Originalmente, eu planejava vender por algumas centenas de moedas de ouro. Eu não esperava que Kaida Kiku fosse realmente rico. No segundo seguinte, Kaida Kiku enviou as informações de troca. Troca concluída. 550 moedas de ouro no meu inventário. Mais de 100 milhões estavam no meu inventário assim. Essa enorme diferença me fez sentir novamente que eu realmente renasci. Meus olhos ficaram mais firmes. Nesta vida, devo ficar no topo.
enfrentar os deuses entre os mundos, e o primeiro passo é sobreviver à engenharia dos monstros. Do outro lado, Kaida Kiku, tremendo incontrolavelmente após a conclusão da transação. O token de guilda está em mãos. Este token de guilda para Kaida Kiku é extremamente importante. Só pode permitir que sua fama entre rapidamente no clima. Seja para negócios ou para membros, é um avanço exponencial. Kaida Kiku usa diretamente o token de guilda. Jogadores de todo o servidor, Kaida Kiku estabelece a primeira guilda, Jubon-Ge. Os membros desta guilda recebem 10% adicionais de experiência em monstros ocultos e ajustes de itens. Parabéns ao jogador Kaida Kiku por obter o título único, X1BA-Ju. Os jogadores de todo o servidor ainda não digeriram a informação. Outro anúncio soa. Enredo oculto começando na Vila dos Novatos #6. Engenharia dos Monstros. A missão de defender a Vila dos Novatos agora está aberta. Por favor, jogadores da Vila dos Novatos #6, preparem-se para receber o batismo dos monstros. Completar a missão renderá uma enorme quantidade de experiência e espólios de batalha. O anúncio de estabelecimento da guilda de Kaida Kiku e a missão de defesa da Vila dos Novatos #6 atraíram instantaneamente os olhares de todo o servidor. Em um instante, esses dois nomes ressoaram por todo o servidor. Eu vi o anúncio. Acelerei meus passos para chegar à Vila dos Novatos. Neste momento, a Vila dos Novatos #6 já havia mudado drasticamente. 3 muralhas altas, de baixo para cima, surgiram repentinamente ao redor de toda a Vila dos Novatos, protegendo firmemente a Vila dos Novatos. E jogadores densamente compactados já estavam em cima das muralhas altas, com expressões nervosas ou animadas, esperando, afinal, a enorme quantidade de experiência. E os espólios de batalha de alta qualidade estavam profundamente impressos na Vila dos Novatos #6, no coração de todos os jogadores, junto com o súbito tremor violento do chão. Uma maré negra, como uma onda gigante, estava lavando a Vila dos Novatos #6. Todos os jogadores, olhando para a densa multidão de monstros à frente, não puderam deixar de empalidecer. Seus pés não puderam deixar de tremer. Neste momento, todos tremiam em seus corações. As 4 palavras Engenharia dos Monstros pareciam simples, mas quando os monstros apareceram, eles perceberam que eles pensaram muito simplista. Monstros densamente compactados, todos eram monstros selvagens ao redor da Vila dos Novatos. Após uma onda interminável de monstros, havia uma figura imponente que chegava às nuvens. A cada passo que aquela figura dava, os jogadores da Vila Inicial número 6 sentiam o chão tremer. Acontece que essa sensação não era causada pela horda de monstros, mas pelo movimento dessa existência inexplicável. É fácil imaginar o quão gigantesca era essa figura. Finalmente, o monstro. Finalmente, o monstro se aproximou da primeira muralha. Os jogadores já podiam ver a aparência do monstro. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha-sangue. O cerco de monstros começou. Irmãos do santuário, nós somos responsáveis pelos monstros selvagens do lado leste. Comigo invencível, guerreiros e cavaleiros, vão para frente e bloqueiem a primeira onda de ataque. Magos dividam-se em 2 equipes, controlem bem a conexão das habilidades, garantam a saída de poder de fogo. Suporte, curandeiros, só um pedido, prestem atenção à saúde dos cavaleiros e guerreiros da linha de frente. Ling Yun é digno de ser o presidente da grande guilda, sua visão e habilidade de comando estão no máximo. Em um instante, ele formulou uma estratégia. Guerreiros e assassinos me sigam para liderar o resgate. Fios brancos caem da cabeça de Ling Yun, um brilho passa em suas sobrancelhas de espada, uma espada ciano-púrpura em sua mão. Tremendo ligeiramente, um manto ciano bordado se move sem vento, então ele dá um passo à frente. No ar, um som de espada pareceu soar. A luz da espada brilhou. O povo do santuário já seguiu Ling Yun para fora da primeira muralha, enfrentando diretamente o grupo de monstros selvagens. Embora haja menos de 100 pessoas no santuário, sob o comando de Ling Yun, eles de fato resistiram ao ataque dos monstros selvagens. Muitos jogadores descobriram que quem liderava a defesa do lado leste da vila inicial era o famoso santuário. Sua coragem dobrou instantaneamente, seguindo o santuário para se juntar à resistência. Por um tempo, todos os tipos de habilidades coloridas voaram por todo o céu. Eu também não esperava que o famoso imortal espada Ling Yun da vida passada, o maior especialista do santuário, Ling Yun, estivesse realmente na vila inicial número 6. Esse é um grande homem. Talento de nível divino, mente de espada clara. Os especialistas sob o comando do santuário são ainda mais incontáveis. Minha figura se mistura na multidão, de vez em quando um ataque básico, ajudando a matar monstros selvagens. Quanto às habilidades, tenho que guardar para a próxima onda de monstros. Vila inicial número 6, pontos de experiência de monstros mais 1. O anúncio soou.
Aleatoriamente, todos descobriram que havia um ranking à sua frente, com um Ling Yu no topo. E eu não consigo me encontrar nem no top 100. Os jogadores viram que as classificações mais altas tinham recompensas. Imediatamente ficaram ainda mais motivados. Embora a batalha não levasse à morte real, cada morte forçaria a perda de um nível. E com o passar do tempo, com a queda de 2 níveis na classificação geral das pessoas, a primeira onda de monstros finalmente foi eliminada. Os jogadores da vila inicial número 6 explodiram em alegria. Ling Yun apoiou sua espada na alta parede, ouvindo os aplausos de todos, e sorriu levemente. Embora sua mana estivesse quase vazia, contanto que perseverassem em mais uma onda. A recompensa por completar a missão de cerco de monstros seria extremamente generosa. Mas o que eles não esperavam é que a segunda onda de cerco já havia começado. Todos estavam desesperados. Os monstros que apareceram nesta onda eram basicamente todos de nível 8. Havia até muitos de nível 9, e os monstros de nível 10 mais altos da vila inicial, para aqueles que experimentaram a primeira onda de monstros. E agora tem um nível médio de apenas 6, os jogadores da vila inicial número 6. E isso é simplesmente um beco sem saída, sem mencionar a existência gigantesca que virá depois. Imediatamente, todos não tinham mais a alegria de ter acabado de vencer a batalha, apenas um olhar de desespero. Muitas pessoas até acreditavam desesperadamente que esta missão era impossível de completar e já estavam se preparando para abandonar a missão e fazer uma pausa offline. A operação de alta intensidade deixou todos com uma expressão de cansaço. Com um rugido ensurdecedor dos monstros, a segunda onda de monstros já havia chegado ao sopé da primeira muralha. O início da guerra foi unilateral. Muitos magos nem sequer lançaram suas habilidades, e descobriram que os guerreiros e cavaleiros à sua frente já haviam sido mortos pelos monstros, e no segundo seguinte também perderam a consciência. O tempo voltou à fonte, e o irmão barbudo do santuário também ressuscitou na fonte. Ele também estava irritado. Um cavaleiro, com um conjunto completo de armadura requintada, com um total de 1000 pontos de vida, não conseguiu resistir nem à primeira onda de monstros. Cada morte diminui o nível, ficando cada vez mais fraco. Vila inicial número 6. Nas 4 direções, leste, sul, oeste e norte, a taxa de baixas estava ficando cada vez mais rápida, e as pessoas estavam constantemente ressuscitando e correndo de volta para a linha de frente. No entanto, devido à escassez de mana e ao poder dos monstros, a linha de frente estava sendo constantemente comprimida. Alguns monstros já começaram a atacar e escalar a primeira muralha. E a razão para isso é por isso que a Guilda dos Ladrões está encolhendo novamente, recuando constantemente, deixando os jogadores casuais na frente. Com a morte dos jogadores, o norte está cada vez mais fraco. Ativo e valioso, no oeste, o exército feminino do pavilhão Mulan. E jogadores casuais morrendo constantemente, até mesmo sua líder, Mulan, já morreu 2 vezes. Mulan, cujo nível é apenas 5, tem um sorriso amargo no rosto, seu rosto orgulhoso está pálido e o suor frio escorre constantemente. Neste momento, ela está tentando desesperadamente evitar o cerco de um grupo de lobos da ventania de nível 8 à sua frente. Mulan, embora tenha uma aparência adorável, mas em sua essência, ela é uma moleca completa. O talento que ela possui também é um berserker de talento vermelho escarlate de nível S. No entanto, um berserker que tem apenas 5 níveis não consegue resistir à velocidade. Lobos da ventania de nível alto e velocidade extremamente rápida. Neste momento, seu HP está no limite. Olhando para as presas abertas dos lobos da ventania, Mulan fechou os olhos em desespero. No entanto, apenas uma série de gritos e uma onda de calor veio em sua direção. Mulan abriu seus belos olhos, olhando para vários cadáveres de lobo pretos e flamejantes à sua frente. Transformando-se em luz, ela soube que havia sobrevivido. E a pessoa que a salvou sou eu. Eu tentei o dano da nova cura de fogo. Assentindo com satisfação. Adicionado ao título, o efeito de execução do caçador quando o HP está abaixo de 10% já é capaz de matar instantaneamente monstros selvagens de nível 8 e 9. Mesmo monstros selvagens de nível 10, eu posso ter cuidado como na minha vida anterior. Um som de interação sou. Eu instantaneamente me esquivei para o lado, velocidade e defesa extremas. Um brilho de espada cortou a posição original. Monstro selvagem de nível 10 da classe amarela. Lâmina erguida lobo. Um assassino entre os monstros selvagens. 5 bolas de fogo chegaram primeiro, atingindo diretamente o lobo lâmina erguida, sob o olhar aterrorizado de Mulan. O lobo lâmina erguida, que originalmente brandia 2 foices, teve seu HP diminuído repentinamente em 2/3. Antes que o lobo lâmina erguida pudesse atacar novamente, 800 pontos contínuos de quantidade de dano crítico. O próximo lobo lâmina erguida foi executado diretamente, morto instantaneamente. Este é um monstro selvagem de nível 10 da classe amarela. Ele foi morto instantaneamente por um
Mago de papel. Não, este mago já está no nível 8. No instante, Mulan pensou em uma pessoa. Seria ele? Zhang Shen, obrigado pelo aviso. Diga. Caminhei em direção ao grupo de monstros. Uma corrente estelar incandescente atingiu diretamente o meio de um grupo denso de monstros. Instantaneamente, aquele monte de monstros, diante do dano da explosão e da execução, se transformou em meus pontos de experiência. Verdadeiramente Zhang Shen, um mestre supremo realmente está em nossa Vila Iniciante número 6. Esta missão está salva. A voz de Mulan era extremamente alta. Shimie, os jogadores ao redor ouviram. É realmente um mestre supremo. Em seguida, eles viram uma tela inspiradora. Um mago estava praticamente parado no meio do grupo de monstros. A cada 5 bolas de fogo que caíam no grupo de monstros, eles instantaneamente ceifavam um grupo de monstros. Esse fenômeno instantaneamente deixou todos os jogadores que estavam resistindo bravamente aos monstros chocados. Algumas pessoas até viram várias lâminas ocultas de nível amarelo 10 se esgueirando atrás de mim. Depois de alguns golpes, meu HP não diminuiu nem um pouco. Muitas pessoas ficaram chocadas. Será que escolhi a profissão errada? Será que o HP de um mago é tão alto? Este é o Mestre Supremo? Shimie. Depois que me juntei à linha de frente, todos os jogadores instantaneamente sentiram uma grande ambição em seus corações. Seguindo meus passos, eles começaram a atacar o grupo de monstros. Minha ação reverteu instantaneamente a situação. Desde o início do cerco dos monstros, Shimie é o único que contra-ataca o grupo de monstros, abrindo caminho à força através dos monstros. Mas atualmente as outras 3 linhas de defesa já estão em colapso. As 2 grandes guildas, Santuário e Extermínio, graças à obstinação de Ambo Veem defender a linha de frente, quase alcançaram o nível 3, enquanto o imortal Espada Nuvem Espiritual da vida passada agora está apenas no nível 4. Ele fez o seu melhor. É que o nível dos inimigos é muito alto e o poder de combate é muito forte. Justamente quando a segunda muralha alta do santuário estava prestes a ser destruída, um grande grupo de jogadores apareceu repentinamente no campo de batalha sul. As dezenas de pessoas na liderança eram quase todas mulheres. A Loli na frente estava carregando uma espada gigante ainda maior do que ela. Era justamente a presidente do pavilhão Mulan. Mulan. Atrás dela havia uma multidão, seguindo um grande número de jogadores casuais. Grande Lin Jun, estamos aqui para curá-los. Lin Jun olhou para Loli, que passava com uma espada gigante, com uma expressão confusa, correndo em direção ao monstro que se aproximava. Então, no momento seguinte, Loli foi mordida por uma raposa caçadora. No segundo seguinte, uma luz branca desapareceu e ela morreu gloriosamente. Lin Jun ficou imediatamente com a testa cheia de linhas pretas. Eles estão aqui para fazer uma piada? Os jogadores atrás dele avançaram destemidamente um após o outro. Esta cena aqueceu o coração de Lin Jun. Mas então seu rosto ficou pálido. O oeste já caiu? E Loli, a espada gigante, voltou correndo após reviver. Grande Lin Jun, não se preocupe, o grande Zhang Shen agiu. Grande Lin Jun, não se preocupe, o grande Zhang Shen agiu. A horda de monstros no oeste já foi limpa. Ele nos pediu para vir e segurá-los primeiro. Ele virá depois de resolver o problema no norte. Grande Lin Jun, ele virá depois de resolver o problema no norte. O quê? Monstros de nível 9 e 10 atacando a cidade? Como poderiam ser limpos? Você está me dizendo que quase 150 mil monstros de alto nível foram limpos por uma pessoa? Meu próprio santuário foi reduzido a pedaços. Eu perdi 3 níveis. Você está me dizendo claramente sobre um monstro tão terrível. Você acha que meu cérebro está cheio de espadas? Grande Lin Jun. Você entenderá se olhar para o ranking. Vendo Lin Jun com uma expressão duvidosa, Mulan continuou e parou de se preocupar com Lin Jun, contanto que eles usem vidas para resistir ao ataque. Esperando pela chegada do grande Zhang Shen, a missão de ataque da horda de monstros definitivamente será concluída. Lin Jun olhou para a espada gigante deslizando sobre seu nariz, quase cortando seu fio de cabelo branco. Ele ficou sem palavras por um momento. Essa garota é tão confusa. Parece que todo o seu cérebro foi para seus seios. Então ele olhou para o ranking com um olhar duvidoso. Imediatamente chocado. Zhang Shen em primeiro lugar no ranking, 88.954 mortes de galinhas. Lin Jun em segundo lugar no ranking, 2.602 mortes de galinhas. Que diabos? Mais de 80 mil mortes de galinhas. Uma pessoa. Somados, são mais do que todos os monstros mortos pelos jogadores da vila inicial. Como isso é possível? Ao perceberem isso, os jogadores do santuário ficaram surpresos ao descobrir que o rosto do seu líder, Ling Yun, que normalmente não sorria, exibia um sorriso descontrolado e demoníaco. Meu destino está em minhas mãos, não no céu. Desta vez, temos esperança.
E então, bem diante dos olhos dos jogadores do santuário, ele se transformou em uma luz branca e desapareceu. Por favor, sigam-no novamente desde a fonte. Gritando o mesmo slogan e correndo para fora. Neste momento, a terceira muralha defensiva na linha de frente norte está prestes a cair. E o que causou essa cena foi a inação da Guilda dos Ladrões. A segunda onda de monstros começou a atacar a cidade. As pessoas da Guilda dos Ladrões desapareceram completamente, enviando um ladrão de nível 7. Todos se esconderam, deixando apenas um monte de jogadores aleatórios e o apoio dos jogadores iniciais do santuário. Ser capaz de perseverar até agora já é o resultado do sacrifício de níveis de todos os jogadores na frente norte. Após morrer novamente, a barba que ressuscitou está apenas no nível 1. Acabou. A missão vai falhar. Olhando para os jogadores que ressuscitam constantemente da fonte ao seu redor, um sentimento de impotência surge em seu coração. Em uma área segura ao norte, mais de 100 membros da Guilda dos Ladrões estão todos concentrados aqui. Todos esses 100 e tantos membros são de nível 7 e nunca morreram. Porque eles simplesmente não participaram da defesa da cidade e estavam esperando para pegar os espólios. O líder da Guilda dos Ladrões olha para a terceira muralha prestes a ser destruída, com uma expressão muito feia. Um bando de lixo que não consegue nem derrotar monstros. Esqueça. Esta missão não pode ser concluída desta vez. Mas no momento seguinte, algo inesperado aconteceu com todos. Apenas para ver diante da terceira muralha prestes a ser rompida. Os monstros densamente compactados desapareceram. Um mago está em pé no topo da muralha. A direção para a qual seu cajado aponta, bolas de fogo dançam. Aquele grupo de monstros de nível 10 desaparece a uma velocidade visível a olho nu. Em pouco tempo, a crise de a muralha estar prestes a ser rompida é resolvida. No topo da muralha vacilante, um grupo de jogadores olha para mim com rostos estupefatos. Cheio de interrogações. Isso é realmente um mago? A boca e o queixo de Ebulon estavam surpresos. Olhando fixamente para mim no alto das muralhas, como se tivesse sofrido um forte golpe. Um monstro avançado de nível 10, diante deste mago. A vida era como papel. Que NPC escapou? Que mago é esse? Isso é um faraó. O que mais chocou a Gauzi foi que este mago, ocasionalmente atacado por monstros selvagens, nem sequer moveu a barra de vida. A Gauzi estava desanimado. Quem quiser ser isso que seja, espere pela promoção de classe no nível 10. Eu vou me tornar um mago. Sim, está decidido. Deus, eles se arrependerão. A linha de defesa, a Guilda dos Ladrões na área segura, etc. Neste momento, arregalam os olhos. Com descrença. Apenas Muguan estava sombrio. Este mago é aquele que matou a si mesmo e aos outros antes, fazendo com que ele gastasse mais de meio dia para subir de nível novamente. Aquele cara com uma barra de vida extremamente grossa, mas vendo-me matar monstros selvagens de nível 10 como se fossem vegetais. A expressão no rosto de Muguan ficou ainda mais sombria. Como vamos jogar isso? Originalmente, eu queria encontrar uma oportunidade para reunir todos e se vingar. Agora parece um sonho. Monstros selvagens de nível 10 são cortados como vegetais. Eu e os outros estamos apenas no nível 7. Se subirmos precipitadamente, não sei quanto tempo levará para treinar para não perder níveis. Mas eu não vou engolir esta raiva. Muguan olhou fixamente para mim. Então, um olhar cruel brilhou em seus olhos, como se tivesse pensado em algo. Soltou uma risada fria. A muralha norte se tornou completamente meu show de um homem só. Lentamente, com meu apoio de fogo, muitos jogadores casuais aplaudiram e me seguiram, chamando-me de líder matador de deuses e seguindo para pegar a vida restante e misturar experiência, compensando lentamente os níveis lamentáveis. E a experiência de monstros selvagens de nível 10 pode ser imaginada. Muitas pessoas de vez em quando tinham um brilho em seus corpos, subindo de nível no local. Os jogadores na linha de defesa norte imediatamente entraram em vigor. A atmosfera trágica do campo de batalha original desapareceu. Com a cooperação de todos, os monstros de cerco na linha de defesa norte foram lentamente eliminados. E meu nível já havia atingido nível 10 dourado. A velocidade de nivelamento era comparável a trapacear. Finalmente, a segunda onda de monstros do cerco à cidade, com a minha ajuda, foi superada perfeitamente. Todos os jogadores estão reunidos fora da vila inicial. Quase todos olham para as pessoas nas altas muralhas com fervor. Eles soltam vivas de tempos em tempos. O principal alvo da atenção ainda é o Shanshin, que massacrou quase todos os monstros sozinho. Vários líderes de guildas se reuniram comigo nas altas muralhas. Todos eles estão com um choque que não conseguem esconder em seus rostos. Mulan segura uma espada gigante mais alta que ela. Neste momento, ela está me olhando com uma expressão de Fanjiro, e a saliva brilhante nos cantos de sua boca está prestes a cair.
As pessoas do pavilhão Mulan estão com rostos sombrios olhando para a aparência de seu líder. O líder da extinção mundial se chama Extinção Mundial. Ele está conversando comigo calmamente neste momento. Quando a linha de defesa sul já havia recuado para a terceira muralha alta, minha aparição o fez saber. O que é legalidade? Agora ele só quer me atrair para a guilda Extinção Mundial. Se eu pudesse me juntar, então Extinção Mundial seria naquele jogo incrível. A guilda mais poderosa, sem exceção. Ao ser recusado por mim, Extinção Mundial apenas sentiu pena. E o líder da guilda Santuário, Ling Yun, está segurando uma espada longa com uma expressão fria e orgulhosa neste momento. O cabelo branco caindo sobre sua testa adiciona um pouco de arrogância, como se ninguém pudesse se aproximar. Mas neste momento, ele está olhando fixamente para a lista de classificação na frente dele. Sua mente está cheia de uau. Shanshin, o primeiro lugar na lista de classificação, número de mortes, 453.986. O que é isso? Ninguém sabe. O líder do santuário, Ling Yun, que tem uma aparência fria, tem uma pessoinha em seu coração ajoelhada no chão batendo a cabeça repetidamente neste momento. Obviamente, ele é completamente incapaz de aceitar. Devo mudar para mago? O que você está pensando? Irmão Ling Yun, por que você está balançando a cabeça? Ling Yun olhou para Shin Seng, a figura gigante que ainda estava se aproximando à distância, e disse: Eu estava pensando, qual é o nível dos monstros da terceira onda do cerco à cidade? Todos olharam ao mesmo tempo para a existência inexplicável que se aproximava à distância. Seus corações de repente ficaram pesados. Do que temos medo? O irmão Shanshin está aqui. Essa pequena escória é apenas experiência. Ao ouvirem isso, todos relaxaram um pouco. Sim, ainda há uma grande figura divina aqui. Um ser poderoso que massacrou 450 mil monstros de nível espiritual. O que há para temer? Falando em experiência, todos estão muito gratos. Originalmente, pessoas como Ling Yun e outros quase caíram para o nível 2 ou 3, mas depois que eu cheguei, e ainda mais depois de mim, experimentando uma enorme horda de monstros, eles conseguiram recuperar muitos níveis. Eu ouvi isso e sorri amargamente. Os monstros desta vez podem ter ultrapassado o nível Huang e alcançado o nível Xuan. No entanto, só eu sei em meu coração que não é possível. É certo, a terceira onda de monstros é um monstro de nível Xuan. Ao ouvirem isso, todos ficaram sérios. Embora tivessem adivinhado em seus corações, quando o grande deus da degola falou, eles ainda se sentiram muito chocados. Uma vila de novatos apareceu. Uma cidade que só tem monstros de nível Xuan. Esta missão de cerco de monstros provavelmente não tinha a intenção de deixar eles completarem desde o início, certo? Em meio à confusão de todos, eu verifiquei meu painel e olhei para o distante monstro de nível Xuan, mas meu coração estava cheio de confiança. 450 mil monstros. Me trouxeram uma melhoria terrível. Introdução ao talento de nível Deus, tanque invencível. Para cada monstro morto, você pode ganhar pontos de vida com base no nível do monstro. A cada 1000 pontos de vida, fornece um ponto de poder mágico. 2.720.000 pontos de vida. Diretamente me aumentaram 2.724 pontos de poder mágico, enquanto eu ainda estava admirando meu painel, uma palma gigante que cobria o céu e o sol de repente desceu. Centenas de jogadores na frente desapareceram em luz branca sob este ataque. O rugido aterrorizante parecia vir do inferno. O som violento agiu sobre todos, e quase todos os jogadores tiveram suas barras de vida caindo repentinamente. Ling Yun e outros ficaram chocados. Tem poder de ataque? Ao levantar a cabeça, eles viram um monstro à sua frente. Vendo a aparência deste monstro pela primeira vez, todos ficaram arrepiados novamente. Olharam para o painel. Todos ficaram em silêncio. Titã gigante macaco, nível Xuan grau 1 estrela. Poder de ataque de 10.000, vida de 10 milhões. Todos olharam para a altura à sua frente. Um macaco gigante com 100 metros de altura. Todos estavam desesperados ao olhar para o painel de atributos do macaco gigante. Até eu fiquei chocado. Que tipo de filhote é esse? Você chama esse macaco gigante de 100 metros de filhote? Então o que somos nós? Pequenas células. Extermínio de cadáveres sorriu amargamente. Olhando desesperadamente para o titã gigante macaco à sua frente, uma criatura gigante com quase 100 metros de altura. Xuan grau 1 estrela é. Monstro selvagem de nível 11. Com esses atributos, extermínio de cadáveres já não tem espírito de luta. Apenas lute. Com o chefe matador de deuses aqui. Ativo ou ativo segurando a espada. Estava tremendo, mas ainda assim não estava convencido. Já Xiao Yao tinha uma expressão solene. 10 milhões de vida. Ele tem apenas 50 pontos de ataque. Quantos golpes são necessários para matá-lo? Os globos oculares vermelhos do titã gigante macaco fixaram-se no pequeno grupo de pontos à sua frente.
Mais uma vez, levantou a palma da mão e bateu com força. Saiam rápido. Xiao Yao rugiu e tocou levemente o chão. Sua figura era como um salgueiro, voando para fora do alcance de ataque da palma da mão do titã gigante macaco. Os outros também reagiram. Cada um usou seus poderes divinos para escapar da palma gigante. O resto dos jogadores não conseguiu desviar. Mais uma vez se transformaram em uma massa de luz branca e desapareceram. Meus olhos se estreitaram. O cajado em minha mão delineou uma luz vermelho-fogo brilhante. Faíscas se espalharam pelo campo, transformando-se em 5 bolas de fogo. Atingiram a parte inferior das costas do titã gigante macaco. 5 explosões consecutivas soaram junto com o fogo. 6.348 de dano. Um número vermelho de 4 dígitos imediatamente chocou a todos. Dano explosivo contínuo por 5 segundos, causando 3.174 pontos de dano por segundo. Em apenas 5 segundos, um número vermelho de 5 dígitos flutuou. Mais de 20.000 de dano. Xiao Yao não conseguiu mais se consolar mentalmente desta vez. Um grito de horror saiu. Ativo piscou os olhos. Então, carregando uma espada gigante maior que ele, correu para frente e apontou com força para o polegar do titã gigante macaco. Veio um golpe menos 35. Todos ficaram sem palavras. Ativo coçou a cabeça um pouco envergonhado. Este é o dedão do pé do titã gigante macaco levemente levantado. Então todos viram ativo. Em um clarão branco no ar, retornou à fonte. As generais de Mulan concordaram unanimemente em cobrir os olhos com a mão esquerda ao mesmo tempo. Isso me impediria de reconhecê-la. Que vergonha! A batalha continua. Meu dano de mais de 20.000 para o ator titã. Embora a beleza do país na vida anterior, como lidar com este monstro de penhasco tão terrível? Mas minhas mãos não pararam. Assim que o intervalo de conjuração terminou, minha nova fonte de cura de fogo foi liberada. Afinal, 10 pontos de mana por habilidade. Para meus 359 pontos de mana, ainda é aceitável. Assim, comecei minha jornada de raspagem. Outros jogadores ao redor, ao verem isso, seguiram meu exemplo no ataque, especialmente magos e arqueiros à distância. Eles liberavam habilidades assim que tinham mana, embora o dano fosse apenas um simples número de 2 dígitos, ou mesmo não penetrasse a defesa. Mas não resistia à multidão. Quase 100.000 jogadores em toda a vila inicial número 9 contribuíram com um pouco de dano cada. Conseguiam tirar quase 100.000 de dano do ator titã. Especialmente Xiao Yao e Gigi Abdominal Massa ou Gigi, cada um com um martelo gigante nas mãos. Um com uma espada gigante alta como um homem. Neste momento, eles estão atacando diligentemente, embora de longe pareça que os dois estão aparando as unhas dos pés do ator titã. E o ator titã está impacientemente erguendo as palmas das mãos neste momento. Essas formigas são realmente irritantes. Algumas até correram para o seu corpo. A palma gigante caiu estrondosamente. Imediatamente, um grande grupo de jogadores desapareceu em luz branca. Mas mais pessoas correram novamente. Em um instante, toda a vila inicial número 9 foi redefinida para um campo de batalha. Eles tentaram todos os meios para acomodar e consumir os pontos de vida do ator titã. Mas não importa o quanto eles tentassem. O dano consumido é insignificante em comparação com os 10 milhões de pontos de vida do ator titã. Você nem consegue ver a barra de vida diminuindo significativamente. E cada ataque do ator titã pode levar grandes grupos de jogadores. No entanto, as pessoas não desanimaram. Afinal, esta é a última onda de ataque de monstros, contanto que passem por esta fase. Quão rica seria a recompensa obtida? Assim que todos pensaram nisso, o tempo passou lentamente. Com exceção de mim, basicamente todos os jogadores morreram pelo menos uma vez. Muitos jogadores até morreram várias vezes. O nível diminuiu drasticamente, mas o efeito também é muito óbvio. A terrível barra de vida de 10 milhões do ator titã diminuiu em mais de 4 milhões sob os esforços de todos os jogadores. Entre eles, meu dano é ainda mais exagerado. Já é mais de 1 milhão de dano. Uma pessoa puxou uma lacuna de quase 1 milhão de dano em relação ao segundo colocado, Xiao Yao. Vamos lá, irmãos. Estamos prestes a ter sucesso. Irmão Gigi acenou vigorosamente com a espada gigante e gritou alegremente. Com a diminuição da vida do ator titã, o ataque do ator titã mudou. A palma gigante que originalmente se levantava e batia mudou de direção e começou a varrer, e o alvo era quase diretamente eu. Neste momento, eu tinha acabado de liberar a habilidade. O cajado estendido ainda não havia sido recolhido. Vendo a varredura violenta que cobria o céu e o sol em minha direção, todos sentiram um arrepio no coração. Acontece que o poder de um deus também é limitado. Tantas pessoas morreram pelo menos uma vez, deve ser sua vez, certo? Mas no momento seguinte, todos ficaram estupefatos. Assim que terminei de liberar a habilidade, minha figura tremeu repentinamente.
Toda a pessoa ficou ainda mais ilusória, interrompendo o atraso da conjuração com um passo extremamente estranho. O corpo recuou rapidamente, em um instante, escapou do alcance da varredura violenta do titã. O ar estava agitado, além do rugido violento do titã. Isso é o passo do vazio. O olhar de Xiao Yao se condensou. Poderia ser. O passo do vazio é uma habilidade que apenas um grande mestre pode dominar. Uma habilidade que todos os mestres em jogos online de primeira linha dominam, é forjada através de milhares de refinamentos. Uma habilidade que só pode ser compreendida. Em outros jogos online, Xiao Yao também pode usá-la facilmente. Mas neste jogo mágico que foi lançado há apenas alguns dias, não há tempo suficiente para praticar. Nem mesmo Xiao Yao consegue reduzir a dor ao máximo ao se esquivar dos ataques. O titã demônio soltou um rugido ensurdecedor. Em um instante, o HP de todos os jogadores da vila inicial diminuiu repentinamente novamente, e o HP do titã demônio também diminuiu em 1 milhão de pontos novamente. O HP, que já havia diminuído pela metade, de repente, os dois olhos do titã demônio irradiaram uma luz vermelha sedenta de sangue, todo o corpo inchou novamente, uma onda de pressão aterrorizante. A maioria dos jogadores ficou com as pernas bambas e foi derrubada diretamente no chão por essa aura aterrorizante. O corpo do titã demônio inchou repentinamente, em seguida, o corpo de quase 150 metros de altura de repente se curvou ligeiramente. Fez um movimento de agachamento. Meus olhos se estreitaram. Esconda-se rápido. Ele vai usar uma habilidade. No momento seguinte, as pernas do titã demônio se esticaram e o corpo enorme se elevou no ar. Na verdade, saltou no ar. O chão rachou e todos foram suprimidos pela pressão aterrorizante. Incapazes de mover um único dedo. Eu não era exceção, apenas senti uma força de constrição aterrorizante me aprisionando. É uma habilidade forçada. Meu rosto ficou pálido. Além de poder falar, eu não conseguia fazer nada. O titã demônio saltou para o alto e, em seguida, com uma força descendente aterrorizante, caiu violentamente. Neste instante, era como se Marte colidisse com a Terra. O titã demônio pousou no momento. Com ele como centro, uma onda de energia explosiva aterrorizante varreu, e todos os jogadores que entraram em contato com a energia explosiva desapareceram em luz branca em um instante. A energia aterrorizante varreu instantaneamente, e todos foram mortos pela energia no local. E sabendo que o alcance da energia aterrorizante era toda a Vila Inicial Nova número 9, mesmo aqueles escondidos na Vila Inicial Nova, o pessoal da Guilda dos Ladrões na Zona Segura também desapareceu no momento em que entraram em contato com a onda de energia. Toda a Vila Inicial Nova número 9, densos números vermelhos sangue flutuaram, anexando 60.000. Talento passivo do ator Titã, visão sanguínea. Para cada 1 milhão de HP perdidos, aumenta 10.000 de poder de ataque. O ator Titã, que perdeu quase metade de seu HP, já aumentou seu poder de ataque de 10.000 para 60.000. No entanto, em toda a Vila Inicial Nova, apenas uma pessoa ainda está de pé, e essa pessoa sou eu. Afinal, meu HP é de mais de 2 milhões. Entre todos, apenas Xiao Yao viu. No segundo em que as ondas de energia me atingiram, minha barra de HP diminuiu um pouco a uma velocidade invisível a olho nu. O ator Titã também está confuso, olhando para o pequeno ponto à sua frente. O que está acontecendo? Como esse carinha ainda está de pé aqui? No momento seguinte, inúmeros jogadores revividos correram novamente. Vendo-me de pé aqui, eles não pensaram muito e presumiram que eu tinha morrido cedo e revivido rapidamente. Apenas Xiao Yao olhou para mim com uma expressão de constipação, nem sequer se importando com aquele fio de cabelo branco sendo soprado pelo vento em um topete bobo. Sua mente estava cheia do pensamento de que eu queria alisar meu cabelo. E a labareda da fogueira em minhas mãos ainda estava sendo liberada continuamente. Muitos jogadores na Vila Inicial Nova número 9 também estavam liberando suas habilidades o máximo que podiam. O HP do ator Titã estava diminuindo novamente lentamente, mas uniformemente. Logo, o HP do ator Titã já havia diminuído para mais de 1 milhão. E seu poder de ataque já havia chegado perto de 90.000. Os jogadores da Vila Inicial Nova número 9 viram um vislumbre de esperança. Mas, basicamente, o MP de todos estava vazio. Eles só podiam usar poções para causar dano. A única pessoa que ainda podia liberar habilidades era eu. Justamente quando o HP do ator Titã diminuiu para 1,05 milhão de pontos. Muitos jogadores já haviam começado a comemorar. Depois de persistir por tanto tempo, todos gastaram uma enorme quantidade de energia. Mesmo o líder de uma grande guilda está agora sem forças, contando apenas com sua força de vontade para persistir em atacar o ator Titã. Eu também respirei fundo, minha cabeça girando. Eu só queria derrotar rapidamente o ator Titã e sair do jogo para descansar bem. Meu cajado do juízo final brilhou novamente. Meu MP também estava quase esgotado. Eu basicamente economizei para não usar mais, esperando silenciosamente que meu MP se recuperasse sozinho.
O ator titã rugiu furiosamente, impotente. A palma gigante varreu novamente, batendo na minha direção. As pessoas tinham visto meus métodos antes. Não se importaram muito. E justamente quando o humor de todos estava gradualmente relaxando, um lado se projetou. Uma figura obscura apareceu silenciosamente atrás de mim. Uma adaga apunhalou diretamente minhas costas. Você ousa. Ligia ficou furioso. Seus olhos estavam vermelhos de raiva. Veias de sangue apareceram em seus olhos, e ele rugiu furiosamente. Atrocidade e outros ficaram surpresos, preparando-se para ajudar, mas no segundo seguinte, centenas de figuras apareceram silenciosamente, bloqueando o caminho de todos. A Guilda dos Ladrões, que está escondida há muito tempo, e o nível de cada membro é de pelo menos 6 supremo. E muitos jogadores na Vila Novato número 9, após inúmeras mortes, agora o nível mais alto. São apenas os chefes das principais guildas, mas seu Xiao Yao mais alto tem apenas 3 níveis. Este grupo de ratos repugnantes, os jogadores estão furiosos, cheios de raiva e incapazes de desabafar. A Guilda dos Ladrões começou a se esconder como ratos desde a segunda onda de cerco de monstros. Mas neste momento, apareceu de repente, mas controlou diretamente a mim, o lugar mais repugnante do ladrão. É que sua habilidade Backstab é controlada à força por um segundo quando atacada, e o que estou enfrentando agora é um membro Tatan que tem cerca de 90% de sua saúde reduzida e seu poder de combate aumentado para 90.000. Sem falar em um mago, nenhum jogador pode ser tão terrível. Sob ataque para sobreviver, mesmo que eu falhe na missão, vou matar este bastardo. O ensolarado menino olha para mim com um sorriso cruel e um rosto sombrio neste momento. Nunca ninguém que ofenda minha guilda de ladrões terá um bom final, que importa se você é um deus. Pecadores na Vila Novato número 9, contanto que eu morra, o membro Tatan perde minha isca. Ele será capaz de restaurar a saúde em breve. Nessa época, esta missão está destinada ao fracasso. Todos ouviram com rostos de ferro. A Guilda dos Ladrões escolheu um ótimo momento. Foi quase um golpe fatal. Em um tempo tão curto, controlar o Deus por um segundo, este segundo, fará com que os esforços de todos na Vila Novato número 9 sejam em vão. E quando os rostos de todos estavam sombrios, apenas Xiao Yao mostrou um olhar de desdém e ridículo no canto de sua boca. Usando o mesmo método 2 vezes, sua guilda de ladrões tem apenas essa habilidade. Minha voz soou levemente, estimulando o menino ensolarado a ficar com o rosto pálido. No segundo seguinte, a palma da serra do membro Tatan, 2 números de 5 dígitos vermelhos brilhantes, apareceram atrás de mim. O menino ensolarado ficou exultante quando me viu ser atingido, mas no momento seguinte ele ficou estupefato. Eu obviamente fui atingido por mais de 80.000 de dano do membro Tatan, mas não morrendo como ladrão atrás dele, mas sim sendo arremessado no ar. O mais assustador é que, depois de sofrer quase 80.000 de dano do membro Titã, minha barra de vida apenas diminuiu imperceptivelmente um pouco, se não observar com atenção. Simplesmente não dá para perceber. Não mencione a Guilda dos Ladrões. Os jogadores de toda a Vila Inicial 9, neste momento, soltaram um palavrão em uníssono. E eu, no ar. O cajado na minha mão brilhou com uma luz azul gelada. No segundo seguinte, inúmeras partículas de gelo transformadas em ar frio apareceram densamente no ar, como espadas, disparando em direção ao membro Titã. Uma chuva torrencial do céu. As densas partículas de gelo em forma de espada brilhavam com um brilho azul gelado. O ar de toda a Vila Inicial estava caindo alguns graus sob a influência da chuva torrencial do céu. Os olhos vermelho-sangue do membro Titã revelaram um terror humanizado. Um frio penetrante envolveu seu corpo. Sob o frio gelado, no segundo seguinte, uma chuva torrencial avassaladora de partículas de gelo em forma de espada disparou em direção ao membro Titã, cada uma levando uma enorme quantidade de dano do membro Titã. Sob a bênção do dano de habilidade de 200% da chuva torrencial do céu, os jogadores da Vila Inicial estavam todos com rostos apáticos. Inúmeros números vermelhos vívidos de 4 dígitos apareceram no corpo do membro Titã. E, neste momento, o membro Titã estava na chuva torrencial do céu, incapaz de se mover dentro do alcance do envolvimento. As partículas de gelo em forma de espada eram pequenas, mas havia muitas delas. Neste momento, uma série de correntes de repente chegou aos ouvidos de todos. O som de abertura. Involuntariamente se lembraram da introdução sobre o painel do membro Titã. Uma raça de batalha extrema com alto poder de ataque e alta quantidade de vida. Uma vez que as correntes no corpo sejam destravadas, fornecerão 50 vezes o valor. Mas não foi dito que era impossível destravar? Justamente quando todos perceberam que a situação havia mudado. Os olhos do membro Titã já haviam começado a emitir um leve brilho dourado. Uma energia aterrorizante se espalhou. Visível a olho nu, a forma do membro Titã estava se expandindo constantemente.
E justamente neste momento, a quantidade de vida do membro titã, sob o ataque da minha chuva torrencial do céu, já havia diminuído para 10%. No instante seguinte, o membro titã. No segundo seguinte, a enorme figura do macaco titã gigante desapareceu repentinamente numa luz brilhante. Menos 1 milhão. O aroma aterrorizante obviamente vinha de dentro do corpo. Onde o macaco titã gigante desapareceu, o efeito de execução do caçador surgiu, fazendo efeito. Executou diretamente o macaco titã gigante que estava a desfazer os grilhões. Eu também dei um suspiro de alívio, felizmente com o efeito de execução do caçador. Caso contrário, de acordo com a introdução do painel do macaco titã gigante, desfazer um grilhão fornece um aumento de 50 vezes nos valores, o macaco titã gigante com 1 milhão de HP. O poder de ataque é de até 90 mil, um aumento de 50 vezes, que é de 4.500.000. Os valores naturais estão aqui, mas o macaco titã gigante com HP. O poder de ataque é de até 90 mil, um aumento de 50 vezes, que é de 4.500.000. Meus próprios 2 milhões de HP simplesmente não conseguiam suportar alguns ataques do macaco titã gigante. Então, esta missão de defesa da cidade definitivamente terminaria em fracasso. Neste momento, todo o número 9. A vila inicial está silenciosa, na mente de todos só resta aquele aterrorizante dano de aroma, 1 milhão de dano. Isso é algo que um humano pode causar? Xiao Yao sofreu outro golpe pesado, embora todos estivessem quase entorpecidos neste dia. Mas este dano de 1 milhão é muito inacreditável. Olhando para o silencioso número 9. Vila inicial, todos os jogadores parecem ter visto um fantasma. Ishin está gritando e comemorando lá. Finalmente acabou esta missão de engenharia de monstros. Simplesmente não é algo que um humano possa fazer. Cada pessoa morreu inúmeras vezes. E este evento finalmente foi bem sucedido. Inúmeros jogadores voltaram seus olhares para mim. Seus olhos estão cheios de fervor. Para eles, meu desempenho já não é alto jogador para descrever. Neste momento, eu sou Deus. Parabéns à Vila Inicial número 9. Todos os jogadores completaram o enredo oculto, Engenharia de Monstros, Prêmio Especial Vila Inicial número 9. Cada jogador recebe 100 mil pontos de experiência, um conjunto de equipamentos de limpeza de profissão correspondente. Cada pessoa recebe 1000 pontos de reputação. A experiência de queda de monstros aumenta em 200%. Anúncio em larga escala para todos os jogadores, uma enxurrada rápida de anúncios em toda a tela, grandes caracteres cintilantes aparecendo constantemente no ar, toda a tela ferve instantaneamente, cada pessoa ganha 100 mil pontos de experiência. Isso não pode ser diretamente promovido para o nível 9, e a recompensa da Vila do Novato número 9 ainda não terminou. Distribuição de recompensas de nomes de rankings. O primeiro no ranking ganha um conjunto de nível S da profissão correspondente. Os 3 primeiros do ranking ganham conjuntos de nível I da profissão correspondente. Toda a Vila do Novato número 9. Ferveu novamente. Os jogadores entre os 100 primeiros ficaram ainda mais com o sangue na cabeça. Caindo em uma enorme surpresa, com a distribuição das recompensas concluída, toda a Vila do Novato número 9. Em todos os jogadores na Vila do Novato número 9, ao mesmo tempo, irrompeu o brilho cintilante da atualização. Olhei para os arredores ganhando 100 mil pontos de experiência. Os jogadores que estão constantemente subindo de nível parecem impotentes. Já estou no nível 10. É preciso fazer uma missão de mudança de classe para ganhar pontos de experiência. Esses 100 mil pontos de experiência, para mim, não é menos do que perder metade de 100 mil yuans, o que realmente me angustia. A voz do próximo sistema soou em meus ouvidos, dada a classificação atual. Já atingiu o nível dourado 10, não é possível obter pontos de experiência. Recompensa de 100 mil pontos de experiência. Tornou-se ainda mais misterioso e saturado. Meu olhar desapontado desapareceu. Olhei para a mochila. 2 caixas extras, um conjunto de nível S da profissão correspondente, uma misteriosa caixa preta. Abri diretamente o conjunto escarlate de nível S, o brilho vermelho escarlate passou em um instante, uma roupa extra apareceu na mochila. Conjunto de mago de nível S vermelho escarlate, efeito de conjunto fúria congelante, pode causar 100% de dano. Bônus com efeito de desaceleração de 20%, pode aumentar o dano em 50%, efeito de penetração e roubo de magia. Fiquei chocado, o efeito passivo de um conjunto de nível S geral geralmente tem apenas 2, e o conjunto recompensado desta vez. Na verdade, existem 3 efeitos passivos inteiros, entre os quais a penetração mágica e o roubo de vida são exatamente o que eu preciso agora. Já consigo ver como é minha batalha com os outros. O oponente lutou por um longo tempo. Com uma habilidade minha, o oponente acende diretamente no local, mas eu recupero toda a minha saúde. Simplesmente não é muito bom, então olhei para outra caixa misteriosa preta. Pode ser aberto, então um item se conecta sem limite. Abri diretamente sem pensar.
Parabéns por obter fusão. A apresentação da fusão combinará itens da mesma natureza. Os itens se fundirão, mantendo os efeitos e atributos originais. Na primeira oportunidade, eu peguei o cajado do Apocalipse e o conjunto Fúria Congelante e os adicionei à fusão. No segundo seguinte, uma luz ofuscante brilhou. Fusão concluída. Parabéns por obter o conjunto Fúria Congelante sob o Apocalipse. Verifiquei novamente o conjunto Fúria Congelante e descobri uma habilidade passiva adicional. A cada 10.000 pontos de vida ganhos, você ganhará um ponto de mana. Um total de 4 efeitos passivos. Um efeito a mais do que o conjunto dourado de nível SS. Imediatamente equipei o novo equipamento. Fúria Congelante sob o Apocalipse. Todo o painel foi renovado novamente e os atributos foram significativamente reforçados. Presidente, qual é o seu conjunto roxo de nível 1? Deixe-me dar uma olhada. O Santo Bigode sorriu de orelha a orelha e disse ao frio e distante Xiao Yao. Dá para perceber que o conjunto que ele recebeu é do agrado dele. Xiao Yao cruzou os braços com a mão esquerda e disse com um rosto calmo. Meros níveis roxos não valem a pena mencionar. Gigi, que é esperto e sorrateiro, está extremamente feliz com a recusa de compartilhar. Sorri de orelha a orelha, brandindo casualmente a espada gigante que era mais alta do que os dois, com uma expressão animada. Mulange e os outros, que quase tiveram suas cabeças cortadas pelo presidente, estavam com uma expressão sombria novamente. Sim, irmão Shen, desta vez, muito obrigado por você. O sorriso no rosto de extinção quase se estendeu até a parte de trás da cabeça. Ele disse para mim com um rosto sincero, no futuro, se houver algo que você precise, minha guilda da extinção o apoiará sem reservas. Ao ver isso, as principais guildas e a Vila de Novatos número 9. Muitos jogadores se manifestaram um após o outro. Até mesmo o belo e estoico Xiao Yao assentiu levemente. O presidente de Mulange é Gigi, que é esperto e sorrateiro, nem precisa ser mencionado. Neste momento, seus 2 olhos estavam fixos em mim. Eu balancei a cabeça, olhando para o nível médio dos jogadores na minha frente. Uma vila de novatos de nível 8, todos estão cheios de emoção. Agora, há poucos jogadores em todo o servidor que estão ficando ansiosos. Enquanto na vila de novatos número 9, este já é o nível médio. Pode-se imaginar quando eles saírem da vila de novatos número 9. No magnífico mundo de Shinji, a máquina e o nível fluem, trazendo a realidade para Shinji. Quantas forças de elite antidas deveriam surgir entre eles quando os deuses descem ao mundo? E tudo isso é o que eu criei confiando na minha experiência de vida anterior. Olho para a multidão animada e sorrio levemente. Agora estou realmente preciso da ajuda de todos com uma coisa. Quando eu estava no nível 3, alguém me atacou quando eu estava soloando um chefe. Quando eu estava lutando contra a trupe titã, essa pessoa tentou novamente me matar. Antes que eu pudesse terminar de falar, todos os presentes sabiam do meu pedido. Minha guilda agora é como um pau de estrume, constantemente puxando para trás nos bastidores. No momento final, eles ignoraram os interesses gerais de toda a vila inicial número 9. Tramaram contra os seus próprios. Se eu não fosse tão monstruoso, esta tarefa de engenharia de monstros certamente falharia. Falando na guilda dos ladrões, jogadores casuais explodiram diretamente. Todos estavam cheios de ódio pela guilda dos ladrões, e eu abri a boca novamente ao ver a indignação da multidão. Eu só tenho uma ideia agora, acampar o corpo. Assim que minhas palavras saíram, os membros das principais guildas ficaram todos atordoados. Acampar o corpo significa proteger o cadáver do inimigo. Mate-o assim que ele reviver, caso contrário, o que espera por você é morte infinita. E queda de nível, a menos que haja um ódio profundo, poucas pessoas fariam isso. E a guilda dos ladrões não tem apenas uma centena de pessoas na vila inicial número 9. A guilda dos ladrões tem muitos membros, divididos em diferentes vilas iniciais em Shenki. É um grupo enorme, com incontáveis especialistas, mesmo que seu comportamento seja de caráter vil e ganancioso, poucas pessoas ousam provocá-los. Caso contrário, o que espera por você é um assassinato infinito, mas isso não inclui Santuário e Apocalipse. A distribuição de poder do Santuário e do Apocalipse não é pior do que a da Guilda dos Ladrões. É ainda muito mais forte. Venin amaldiçoou o Apocalipse sem dizer. O mecanismo de Shenki é diferente de outros jogos. Uma vez que você morre, você retorna diretamente à fonte. Incapaz de manter uma postura defensiva, se todos eles se esconderem na fonte, então só podemos matá-los uma vez. As palavras do Apocalipse deixaram todos em silêncio. Como manter uma postura defensiva é um problema. Restrição de tempo. A minha voz e a de Xiao Yao soaram ao mesmo tempo. Trocamos olhares. Acenamos com a cabeça ao mesmo tempo. Xiao Yao continuou. Durante os meus treinos, obtive um item chamado Pedra de Confinamento. A sua única função é
Impedir que os jogadores retornem à fonte após a morte, só podem reviver no local por 1 minuto. Mas só tenho uma, disse Xiao Yao, retirando uma pedra da mochila. Uma pedra gravada com padrões roxo-avermelhados escuros. Eu também tenho esta coisa. Ao ver a pedra de confinamento, muitos jogadores se manifestaram. Eu disse sorrindo, só precisamos coletar cerca de 100 pedras de confinamento. Em 1 minuto, posso matá-los até o nível 1 e depois bloquear a fonte. Jogadores da Vila Novato 9, eu sou Shen Yi. Compro pedras de confinamento. Jogadores que encontraram pedras de confinamento podem negociar diretamente comigo. Ao ouvir isso, os jogadores que possuíam pedras de confinamento imediatamente iniciaram uma negociação comigo, oferecendo-me 100.000 moedas da Xia, enquanto Xiao Yao e outros ficaram surpresos com a força por trás de mim. Jogadores que conseguem juntar 100 moedas de ouro nesta fase são, sem dúvida, de grandes guildas, mas a minha imagem de lobo solitário deixou-os perplexos. Em pouco tempo, já coletei um total de 300 pedras de confinamento. O próximo passo é o pesadelo da guilda Roubo de Sonhos. Diferente dos outros novatos, que estão a treinar arduamente, os jogadores da Vila Novato 9 estão atualmente furiosos. Centenas de milhares de jogadores estão a realizar uma busca e captura completa. E o alvo da perseguição é, na verdade, o famoso Roubo de Sonhos. 5 pessoas estão ao seu lado. Sob a cobertura de membros da guilda, consegui escapar para uma dúzia de áreas de monstros selvagens. Este dia foi simplesmente humilhante. O Sunshine Boy está a ponto de explodir. Ele sempre perseguiu os outros. Esta é a primeira vez que sente a humilhação de ser perseguido. O Santuário e o Roubo de Sonhos enviaram todas as suas elites e fizeram ameaças para impedir que ele e outros saíssem da Vila Novato. O mundo mágico tem muitas oportunidades, é um bolo enorme. Se eu for morto até o nível 1, então a perda será grande. Maldito santuário, Xiao Yao, etc. Quando o canal de teletransporte for aberto, eu definitivamente vou encontrar alguém para fazer o Sunshine Boy trabalhar até a morte, ele disse em voz baixa. Depois de dizer isso, ele olhou em volta, com medo de ser descoberto. Ouvi dizer que você quer me matar. O inesperado já aconteceu. A voz fria de Xiao Yao ecoou atrás do Sunshine Boy. A expressão do Sunshine Boy mudou drasticamente. Ele usou habilidades de ladrão da aliança, preparando-se para entrar em estado de invisibilidade para escapar. Mas já era tarde demais. Assim que foi exposto à luz, o fio explodiu. Instantaneamente se dividiu em 3 fios de luz. Em um instante, um combo triplo atingiu diretamente o alvo. A maior parte do corpo já estava. Sunshine Boy, que estava entrando em estado de invisibilidade. No momento seguinte, seu avanço foi interrompido. A figura do Sunshine Boy foi exposta diretamente ao ar, e Xiao Yao estava um pouco atrasado. Seus passos se moveram ligeiramente, como um dragão comum. Atingiu Sunshine Boy novamente. Uma dica de dano apareceu. Sunshine Boy estava completamente. Perdeu a chance de escapar. Xiao Yao, você, Santo Mofei. Você realmente quer começar uma guerra com minha guilda dos ladrões? Os olhos de Sunshine Boy mudaram ligeiramente e se tornaram frios. Uma adaga brilhou em sua mão, e ficou ao lado de Xiao Yao. O rosto bonito de Xiao Yao revelou um sorriso zombeteiro, mas ele atacou ainda mais implacavelmente. Eu já te cortei tantas vezes, e você ainda está falando besteiras aqui. Minha diferença de nível para você não é tão grande. Em vez de perder tempo aqui, é melhor subir de nível e fazer a missão de mudança de classe o mais rápido possível. Também existem diferenças entre os jogadores. Xiao Yao é ainda mais um astuto em outros jogos. Neste momento, enfrentando Xiao Yao, Sunshine Boy não é um oponente. E neste momento, a elite de Holy Hall ao redor deles já havia cercado os dois. Sunshine Boy sabia que era inevitável. Só podia tentar persuadir Xiao Yao com palavras constantemente. Mas este Xiao Yao era como um tolo mudo. Não importa o que ele dissesse. No máximo, ele apenas olharia de soslaio para si mesmo. Então ele atacaria ainda mais vicioso. Um espadachim é conhecido por sua força. Enfrentando um assassino que é bom em assassinato, é como um adulto batendo em uma criança. A saúde de Sunshine Boy está diminuindo constantemente. E seus ataques, basicamente, foram evitados pelos movimentos de Xiao Yao. Me deixe em paz. Nossa guilda dos ladrões pode se juntar à sua Holy Hall. Compartilhamento de recursos em situações adversas. Você precisa saber. Existem muitas oportunidades mágicas agora. Eu posso compartilhar todas essas informações com você. Não seria bom para nós crescermos e nos fortalecermos? Sunshine Boy falou novamente. Mas agora seu tom tinha um pouco mais de ansiedade. Eu acho nojento. Xiao Yao encurralou Sunshine Boy com uma espada. Seu tom era desdenhoso. Ele não se comoveu com a proposta de Sunshine Boy. Cooperar com um rato fedorento como este. A imagem ensolarada e bonita de alguém ainda é importante?
As pessoas andam no mundo. A aparência é fundamental. Na mão surge um anel gravado com linhas vermelhas arroxeadas de restrição. Um momento de espanto nos olhos aterrorizados do garoto Sol. Um halo roxo avermelhado se espalha repentinamente, cercando o garoto Sol. Em seguida, abro o dispositivo de comunicação e envio as coordenadas para o Deus fixado no topo. O ladrão foi capturado. Sempre, neste momento estou massacrando alguns ladrões à minha frente, com uma habilidade. Os ladrões à minha frente se transformam diretamente em luz branca, mas não conseguem retornar à fonte, e sim, após alguns segundos, pálidos, aparecem novamente no mesmo lugar. Logo vários ladrões são mortos, sobrando apenas um golpe lamentável. Desta vez, a morte se transforma em luz branca e retorna diretamente à fonte. Olhei para as informações enviadas por Xiaoyao. Os cantos da minha boca se curvam ligeiramente, levanto-me e sigo diretamente para a localização das coordenadas, enquanto os ladrões que retornaram à fonte querem chorar, mas não conseguem, foram mortos diretamente da área selvagem até o nível 1, todos os equipamentos foram expostos. Pensando em ter que subir de nível novamente desde o início, a vontade de morrer está presente. No entanto, assim que alguns saem da fonte, uma pilha de luzes de espadas vem de frente, alguns ainda não reagiram e retornam à fonte novamente. As 3 maiores guildas já enviaram pessoas especialmente para bloquear a porta da fonte, contanto que um jogador ladrão de nível 1 saia. Diretamente uma surra, enviando-os de volta, querendo sair da fonte. Impossível, hoje eles vão abusar da fonte, quanto ao porquê de matar apenas jogadores ladrões de nível 1. Agora, além dos membros da Guilda dos Ladrões, qual jogador da Vila do Novato número 9 não está no nível 7 ou superior? O garoto Sol acabou de reviver no local, o nível já caiu para 8, ainda não teve tempo de ficar triste. Viu Xiaoyao, aquele idiota, brandindo sua espada novamente, não deixando nenhum espaço para respirar. Depois de matar o garoto Sol novamente, também cheguei a este lugar. Assim que cheguei, vi Tian Wei batendo em Laifu. Não, é Xiaoyao cortando o garoto Sol. Vendo minha chegada, Xiaoyao recua decisivamente. Comprimento da espada na mão, fez um floreio elegante e embainhou, disse friamente para mim. Muito fraco, não é interessante lutar. Venha você. O garoto Sol se sentiu muito magoado ao ouvir isso. Você inexplicavelmente pegou uma espada e me cortou por um bom tempo. E agora está me dizendo que não é interessante cortar? Eu, o digno presidente da Guilda dos Ladrões, não quero parecer bem? Olho para o Xiaoyao com uma expressão fria, e depois olho para o garoto Sol, que está cheio de frustração e tem apenas nível 7, e rio por dentro. O garoto Sol viu minha chegada e seu rosto ficou levemente abatido, estava prestes a dizer algo, mas antes de abrir a boca, 5 bolas de fogo foram lançadas diretamente no rosto. No segundo seguinte, a barra de vida foi esvaziada diretamente, transformando-se em um grupo de luz branca pronta para reviver. Assim é rápido. Xiaoyao olhou para o garoto do Sol sendo morto instantaneamente e assentiu satisfeito. Garoto do Sol reviveu. Não espere que eu haja. Diga diretamente, quem é você? Você quer ser inimigo da minha guilda dos ladrões? Você provavelmente não sabe a energia da nossa guilda. Você é apenas um jogador solo. Mesmo que o nível seja alto e o dano seja alto. E daí? Falando nisso, o garoto do Sol ficou em silêncio, coçando a cabeça. Nível alto parece ser útil, dano alto também parece ser útil. Este mago na frente dele, mas com o poder do nível 1, matou mais de 400 mil monstros selvagens de era e causou um dano enorme de 1 milhão. Minha confiança pareceu de repente muito pálida e impotente na frente dessa pessoa. Terminei de falar. Levantei meu cajado novamente e dei uma surra de fogo no garoto do Sol. Logo, o garoto do Sol foi morto até o nível 1, equipamentos espalhados por todo o chão e voltou morto para a fonte. Imediatamente, conjunto roxo, conjunto de ladrão. Os atributos não são ruins. Moedas de ouro também podem ser dropadas? Saint Halbeard está coletando os despojos que Yui obteve, enquanto Xiaoyao está ligeiramente com a cabeça erguida, enfrentando o pôr do sol em um ângulo de 45 graus, com uma aparência que ele considera bonita. Ele me disse levemente. Após o término da atualização, providenciarei para que eles fiquem 3 dias na fonte. Eu olho para Xiaoyao, igual à vida passada. O convencido Xiaoyao também sorriu levemente. Xiaoyao Jinxian da vida passada. Não importa quando ele apareça, meu rosto ficou imediatamente sério. Tentativamente, eu disse ao Sol. Muito ofuscante. E Xiaoyao, que estava se esforçando para segurar as lágrimas, disse. Você não sente que este jogo está um pouco diferente? Xiaoyao virou a cabeça e pensou por um momento. Sua expressão também ficou séria em um instante. Realmente parece um pouco errado. Meus olhos brilharam. Como esperado de Xiaoyao Jinxian da vida passada. Essa intuição aguçada é admirável. Violência muito baixa. Aumentar o nível muito lentamente. Eu ouvi as palavras idiotas que Xiaoyao disse em um tom sério.
De repente, tive muita vontade de socar o rosto bonito de Xiaoyao. Deixe para lá, terei a chance de explicar mais tarde. Este é um idiota. Este é um idiota. Que besteira de Xiaoyao Zhenxian. Um idiota sem nenhuma intuição. Enquanto Saint Robert está entregando o garoto do sol. Os equipamentos dropados para mim. Peguei o conjunto roxo, e Saint Hall ficou com os despojos restantes. O tempo de atualização também está chegando. Depois de me despedir de Saint Hall, saí do jogo diretamente. Olhos me olhando de soslaio. Só depois que eu saí, Xiaoyao enxugou as lágrimas, que escorriam por causa da luz do sol forte, esticou o pescoço rígido e se virou para dizer a Gao Zi. Largue a aura, passo estiloso. A Gao Zi virou-se e foi embora, não querendo dizer uma palavra inútil. Ele entende o que mais foi dito. Depois que o pessoal do santuário se desconectou, uma Loli carregando uma espada gigante chegou correndo, olhou para a área vazia e disse em tom de desapontamento: cheguei tarde demais. Antes de perguntar em qual cidade está o Deus Irmão, acordei da cápsula de login. E me senti revigorado. Uma cápsula de login cara é realmente diferente. Depois de me lavar, comi enquanto navegava no fórum, que já estava em polvorosa. E eu, este mago, também fiquei completamente famoso. O nome é Deus. Neste momento, na área da mansão, é como um incêndio em grama seca, a uma velocidade extremamente inacreditável. Varrendo todo o servidor. Mas tudo bem, agora que a fama se espalhou. Quando o mundo convocado pela revelação divina acontecer daqui a 2 anos, terei um poder de convocação maior para organizar os jogadores, para se prepararem juntos para resistir ao mistério. Assim que a atualização da noite terminou, voltei ansiosamente para a Vila Nova número 9. A Vila Nova havia mudado muito após a atualização. O mais notável é a luz que se eleva até o céu na entrada da vila. Canal de teletransporte. Uma vez que os jogadores atingem o nível bronze 10, eles podem passar pela Vila Nova número 9. Canal de teletransporte na entrada da vila, para ir a várias cidades para receber as missões de mudança de classe adequadas. Só depois de mudar de classe com sucesso é que você pode continuar subindo de nível, e neste momento, além da Vila Nova número 9, o nível médio das outras vilas novas é em torno do nível 6 e 7. A abertura antecipada do canal de teletransporte permite que a Vila Nova número 9 esteja novamente na vanguarda. Verifiquei o conteúdo da atualização do sistema e descobri que o sistema de ranking de níveis, etc., já estava aberto. Sem surpresas, a primeira posição no ranking seria minha, mas para minha surpresa, na Vila Nova número 9. Além de mim e de Xiaoyao, ninguém mais conseguiu entrar no top 10. No entanto, o segundo colocado, Deus da Guerra Ling Tian, e o quinto colocado Taoísta Santo, podem ser considerados meus velhos conhecidos. Deus da Guerra Ling Tian era misterioso e imprevisível em sua vida anterior, surgindo do nada e varrendo tudo. O primeiro do ranking. Só quando os deuses desceram é que todos souberam que ele pertencia ao comando supremo da torre. Já cultivou o Deus da Guerra que lutou contra os deuses, e também o Deus da Guerra que liderava. Como foi proibido de lutar em outro lugar, era extremamente poderoso e também foi a principal força na Guerra Nacional posterior. Na batalha com os deuses, foi uma das principais forças da torre. E o mestre do caminho é o chefe da Guilda dos Ladrões, que acaba de ser morto até o nível 1 pela Vila do Novato número 9. É uma pessoa insidiosa e cheia de truques. Aos olhos dele, só existem benefícios. Na vida passada, ele até serviu como um cão de guarda dos deuses, mas logo foi sacrificado por Ling Tian, o deus da guerra. Parece que a trajetória desta vida não mudou por causa da missão de classe oculta na memória. Após enviá-la para Xiaoyao, fui diretamente para a vila e caminhei até o lado mais interno. Embora eu já tenha atingido os requisitos para receber a missão de mudança de classe, não pretendo ir, porque também existe uma misteriosa missão de mudança de classe oculta na Vila do Novato. Ninguém a descobriu na vida passada, até mais tarde. Foi descoberta por alguém, mas basicamente os jogadores já haviam mudado de classe há muito tempo. Mesmo que alguém calculasse que esta era uma classe divina, ninguém seria capaz de completá-la. Com a memória do fórum da vida passada, cheguei rapidamente à entrada da montanha alta atrás da vila. Entrei pela porta e vi um velho de cabelos brancos e rosto de criança sentado de pernas cruzadas. O peito subia e descia entre as respirações. Parecendo sentir a chegada de alguém, o taoísta abriu ligeiramente os olhos. Num instante, senti como se estivesse sendo visto através pela metade. De repente, fiquei alerta em meu coração. Que convidado ilustre visita meu pequeno templo, este pobre monge não o recebeu bem. O taoísta se levantou e fez uma pequena saudação para mim. Seus olhos eram tão brilhantes quanto o sol. Olhando fixamente para mim, perguntei um pouco desconfortável: mestre taoísta, quero receber uma missão. Acene. O taoísta sorriu levemente. O nobre convidado tem afinidade com minha seita taoísta e tem um pedido.
Este pobre monge naturalmente está disposto a ajudar. Mas este pobre monge tem um pedido. Não sei se o nobre convidado está disposto a aceitar. Eu estou disposto. Respondi apressadamente. O taoísta caminhou em minha direção. O equipamento que o nobre convidado está vestindo não pertence à minha montanha guia. Para receber a missão, você deve primeiro entregá-lo para minha custódia. Depois de concluir a tarefa, volte para receber. Eu já sabia disso e removi todos os equipamentos diretamente. Entreguei diretamente ao taoísta de túnica cinza, mas não percebi o brilho nos olhos do taoísta de túnica cinza. O significado é estranho. Sendo assim, prepare-se, nobre convidado. O canal ajudará o nobre convidado. Xian, chefe do templo Xianyun, você enviou a tarefa. Tarefa de mudança de classe oculta. Conclua a torre suspensa. Você aceita? Eu aceitei sem hesitar. Ao ver isso, o taoísta de túnica cinza tinha um olhar de satisfação nos olhos. Com um grito furioso, um talismã roxo na mão do taoísta de túnica cinza se transformou em um círculo e se espalhou rapidamente. Me envolveu diretamente, acompanhado por um trovão ensurdecedor. Entre os relâmpagos, minha figura desapareceu repentinamente. O templo voltou à sua aparência original, olhando para o lugar onde eu desapareci. O canto da boca do taoísta de túnica cinza se curvou em um sorriso. Então, a luz em seus olhos desapareceu. O taoísta ficou muito lento, sem qualquer diferença de um NPC normal. E eu, neste momento, estou em uma luz estranha e bizarra. De repente, apareci em um lugar escuro. Bem-vindo à torre suspensa. Você deve evitar os ataques de monstros e chegar ao topo da torre suspensa em 10 minutos. Se você chegar ao topo dentro do tempo especificado, a tarefa estará concluída. Se exceder o tempo ou morrer, será redefinido e reiniciado. A voz do sistema veio aos meus ouvidos. Depois de ouvir, pensei um pouco. 10 minutos para subir 10 andares até o topo da torre. Sinto que esta tarefa não é tão difícil. Mas quanto tempo vai demorar? Eu sabia o quão desesperador era. Um murmúrio soou repentinamente na escuridão. No momento seguinte, o espaço originalmente escuro se iluminou com inúmeros olhos de bestas selvagens brilhando em verde. Acompanhado por bestas correndo em minha direção, eu subconscientemente invoquei a fúria de gelo anterior, mas imediatamente soou. Ao entrar, o taoísta de túnica cinza já havia removido todos os seus equipamentos. Impotente, eu só podia liberar habilidades com as mãos nuas. Mas descobri que meu corpo estava vazio e não conseguia sentir nenhum poder mágico. Abri o painel e descobri. O painel estava em branco. Que diabos é isso? Eu desviei desajeitadamente dos ataques de bestas selvagens. Nunca imaginei que esta tarefa seria tão terrível. Um mago não pode usar habilidades. Que porcaria é essa? As bestas na frente estão por toda parte. Eu também não sei o quão grande é este primeiro nível de espaço, sem mencionar chegar ao topo em 10 minutos. Mesmo que eu possa liberar habilidades, posso me sustentar por muito tempo. Então a realidade me golpeou novamente. Assim que fiquei tonto, de repente puxou meus passos para trás. No instante seguinte, não sei quantas garras afiadas me apunhalaram, levando pedaços de números. Apenas em um instante, meus pontos de vida caíram dezenas de milhares. Sem o cajado, atributos extremos do painel, sou como uma fênix depenada. Eu quero voar, mas não consigo voar. Só posso continuar me esquivando. Os pontos de vida também estão diminuindo constantemente. Esta é simplesmente uma situação sem saída. Felizmente, tentei um mago com armadura de carne. Ainda posso aguentar firmemente com a vantagem de ter muitos pontos de vida. Mas, não importa o quanto eu tente, ainda não consigo passar pelo primeiro nível. Assim que o tempo de 10 minutos acabar, o espaço circundante será redefinido novamente, enfrentarei a perseguição de monstros. Eu também pensei em sair do jogo para descansar e, a propósito, procurar uma maneira de passar pela torre suspensa. Mas descobri que nem consigo sair do jogo. Este é um lugar sem saída. Um lugar sem saída raro na magia. Um lugar que você não pode sair se não conseguir passar, e nem mesmo pode voltar para um mundo real sem saída. Fiquei arrepiado instantaneamente. Se eu pudesse escolher, eu definitivamente não viria fazer esta missão. Meio-dia passou silenciosamente. Meus olhos estão vermelhos e minha cabeça está tonta. Mas, além da perseguição sem fim, não há absolutamente nenhuma pista. Impossível. Definitivamente há uma maneira de passar. Qual é o ponto-chave para passar? Eu me esquivo dos monstros enquanto penso. Só há o rugido dos monstros e minha respiração ao meu redor. Em repetidas esquivas e redefinições, exploro lentamente o espaço à minha frente. Este é um espaço circular selado com um diâmetro de 100 metros. Além de se esquivar de monstros e recomeçar, não há absolutamente nenhum pensamento ou maneira. Em desespero, minha mente fica cada vez mais clara. Como se algo tivesse sido negligenciado por mim. Onde está a chave para quebrar a situação?
O tempo passa lentamente assim. Mas ainda não consigo encontrar uma maneira de quebrar a situação. 3 dias seguidos sem dormir, estou quase exausto. Onde está o problema? Qual é o significado desta missão? De repente, uma faísca de inspiração brilhou em minha mente. A escuridão não pode ver nada. Então deve haver luz. Escuridão e luz são atributos. A transição de classe é transformar uma classe sem atributos em uma classe com atributos. Esquivar-se de monstros para encontrar uma passagem. De repente, meus olhos se iluminaram. Fui enganado pelas dicas da missão desde o início. A missão exige esquivar, mas também encontrar a passagem. Mas não há para onde recuar e não há como evitar, então a única opção é matar todos eles, e então a passagem aparecerá. E a primeira arma da humanidade são os punhos, os monstros reaparecem novamente. Eu não me esquivei mais, mas corri em direção aos monstros na minha frente. Na escuridão, eu não me importei mais com o vazio. Embora o painel tenha desaparecido, meus pontos de vida e nível ainda estão lá, e o ataque básico de 15 pontos também está lá. Estendi a mão e agarrei um monstro selvagem, batendo nele desesperadamente, independentemente de qualquer coisa. Finalmente, o lobo selvagem na minha frente desapareceu com um gemido, e ouvi a voz do sistema em meus ouvidos. Parabéns ao jogador Xixen por compreender o atributo das trevas. Progresso da compreensão 0,001. Meu rosto se alegrou, depois de tantos dias. Finalmente, a história teve um desenvolvimento diferente. De repente, me senti confiante e soube que havia encontrado a chave para quebrar a situação. Sem pensar, corri novamente para o próximo monstro selvagem e o ataquei. O tempo passou para 10 minutos. Mais uma vez, voltei ao ponto de partida, mas desta vez, descobri um ponto diferente. A compreensão do atributo das trevas no painel, o progresso de 0,003 não foi reiniciado. Não sei quanto tempo se passou. Já estou preso em uma matança constante. Com o passar do tempo, sinto claramente. Minha força está aumentando constantemente. Desde o início, usando um estilo de jogo de troca de ferimentos por ferimentos, agora sou capaz de matar lobos selvagens facilmente. O processo de compreensão do atributo das trevas também está aumentando lentamente. Finalmente, na reinicialização constante, meu atributo das trevas finalmente atingiu 100% neste momento, e com a transformação da cena na minha frente. O espaço em que fui colocado novamente é um mundo deslumbrante. Apenas uma cabeça após a outra. Criaturas unicórnio com pontos de luz balançando em seus corpos estão me encarando fixamente. Eu entendi. O primeiro andar é o atributo das trevas, e este andar é o atributo da luz. Há um total de 10 atributos de provação. Contanto que eu obtenha os atributos da provação, posso completar esta missão de mudança de classe. Um sorriso apareceu no meu rosto. Corri para frente novamente. Não sei se é uma ilusão, mas parece que depois de compreender o atributo das trevas, enfrentar essas criaturas de atributo de luz parece excepcionalmente fácil. Parabéns ao jogador Xixen por compreender o atributo da luz. Progresso da compreensão 0,001. Para cada monstro do atributo correspondente que você mata, você compreende 0,001 pontos de progresso do atributo. Em outras palavras, quanto mais tempo, menor o tempo que levo para matar monstros. Sabendo como passar, o próximo passo é cultivar monstros repetidamente. Eu não quero mais ser um mago. Mas como um lutador, a sensação de cada soco me faz esquecer de mim mesmo, e só vejo a caça incessante à minha frente. Minha velocidade está ficando cada vez mais rápida, de meia hora para completar um andar no começo, para mais de 10 horas.